Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 21. Capítulo 5. O que está te impedindo? Mantive o choque que senti ao ver Zenith e Claire longe do meu rosto, eu acho. Eu não tinha certeza se conseguiria vencer esse impasse ou se tudo daria certo. A única coisa que eu podia controlar era eu mesmo, e faria o que pudesse. Demorou apenas um segundo para executar uma simulação mental de como tirar Zenith. Eu não poderia usar um círculo de teletransporte na frente de tantas pessoas, mas tinha uma boa ideia das capacidades dos Cavaleiros do Templo. Eu não sabia o quão fortes eram os Cavaleiros do Templo alinhados atrás do Papa, mas se a criança abençoada estivesse dizendo a verdade, eles não seriam mais fortes que os Guardiões de Anastasia. Eu poderia pegar Zenith. Só de saber disso, eu praticamente alcancei um dos meus objetivos. Eu pegaria Zenith e Cliff, depois Aisha e Giz. Então daríamos o fora. Eu estava preocupado que Aisha e Giz estivessem presos em algum lugar, mas eu poderia descobrir se e onde estava um desses caras. Com esse plano em mente, acompanhei a criança abençoada até sua cadeira e fiquei ao lado dela. Eu continuei segurando seus braços com força. Antes de me sentar no assento ao lado dela, eu disse: estou tão feliz que todos vocês estejam aqui. Isso fará com que tudo corra mais rápido. Eu estava perfeitamente calmo, as palavras saíram facilmente da minha língua. Já fazia um tempo que não me sentia eu mesma. Acredito que esta é a primeira vez que alguns de nós nos encontramos, continuei. Eu represento o Deus Dragão Orsted e vim aqui para aprofundar seus laços de amizade com a Igreja Miles. O título de Deus Dragão enviou uma onda de desconforto ao redor da mesa. Ninguém aqui conheceu Orsted pessoalmente, e eu duvidava seriamente que algum deles soubesse de seus objetivos. O que estávamos enfrentando? Possivelmente alguns deles nem tinham ouvido falar das 7 grandes potências. Mas todos conheciam o título Deus Dragão. Geralmente era encontrado junto com outro título, Deus Demônio. Devido a circunstâncias infelizes, continuei, atualmente tenho a vida da criança abençoada em minhas mãos. Apontei para ela e concentrei minha magia para fazer uma chama do tamanho de um isqueiro na ponta do meu dedo. A tensão na sala aumentou. Eu não posso te dizer o quanto lamento que tenha chegado a esse ponto. Inclinar-se para fazer reféns é desonrar o nome de um ser superlativo como Sir Orsted. Infelizmente, foi uma medida necessária para facilitar estas negociações, e para garantir a minha própria segurança e a dos meus subordinados. Espero que todos compreendam. Um superlativo? Minha língua fugiu comigo lá. Eu não estava tentando ser engraçado, prometo. Tosse e continuei. Por que, eu disse, olhando ao redor da mesa, foi feito esse atentado contra a minha vida? Por que fui forçado a envergonhar o nome do meu mestre? Meus olhos pousaram em Claire. Ela estava franzindo a testa. Alguém aqui gostaria de explicar? Se nenhuma explicação for apresentada, eu, juntamente com o Deus Dragão Orsted e todos os seus seguidores, não teremos escolha senão avançar para hostilidades abertas com a Igreja Miles. Esta não foi uma ameaça vazia. Se o Deus Homem tivesse os principais membros da Igreja Miles no bolso de trás, então era um desenvolvimento potencial que eu deveria considerar. A sala ficou em silêncio. Nenhuma pessoa mordeu a isca. Nenhum grito de pode vir então. Eles estavam todos assustados com a briga hoje cedo? Ou eu disse algo estranho de novo? Bem, pelo menos, deixei claro que estava chateado. Senhor Deus, agradeço que você esteja com raiva. A resposta veio do fundo da sala. Ele sentou-se de frente para mim, com Cliff ao seu lado. Papa Harry Grimor. O cara mais importante aqui. No entanto, como você mesmo reconhece, continuou ele, você não conhece vários de nossos reunidos aqui hoje. Posso apresentar a todos? Quando não respondi, ele acrescentou, não tomarei muito do seu tempo. Tentei descobrir qual era o ângulo dele. Por que ele faria apresentações? Para ganhar tempo? Seu povo estava capturando Aisha enquanto conversávamos? Mas não havia muitas pessoas aqui. Não faria mal nenhum saber um pouco mais sobre os outros. É importante, ao fazer exigências, fazer tudo na ordem certa. As pessoas só ouvirão você se você as condicionar adequadamente. Se tudo o que você faz é tagarelar o que quer dizer quando eles não estão prontos para ouvir, nada será transmitido. Claro. Eu não deveria ter apressado as coisas. Obrigado. Cliff, você poderia ser tão gentil. Sim, santidade, disse Cliff, levantando-se. Bom dia a todos. Eu sou o padre Cliff Grimor. Sua Santidade o Papa Harry Grimor é meu avô. Ele deu um passo para trás da mesa. Aparentemente, Cliff serviria como nosso orador. Posso pedir-lhe que comece, Cardeal Leblanc, ele disse.
O homem cujas vestes rivalizavam com as do Papa levantou-se. Seu rosto era, em uma palavra, gordo. Era perfeitamente redondo, como um certo aliado da justiça com cara de pão. Ele também era o chefe dos expulsionistas de demônios. Eu sou o cardeal Leblanc M.C. Farlane, disse ele. Eu supervisiono os cavaleiros do templo e ajudo o Santo Padre. Em outras palavras, ele era efetivamente o número 2 em toda a Igreja Miles. Certo, o trabalho do cardeal era aconselhar o Papa. Um pouco como o primeiro-ministro numa monarquia. O Papa e o seu relacionamento com os cardeais da Igreja Miles não eram exatamente iguais aos da religião que eu conhecia. Eu sabia que este Papa e este cardeal estavam definitivamente trabalhando um contra o outro. Ele está de olho em se tornar o próximo Papa. Eu me pergunto se eles realizam eleições a cada poucos anos ou algo assim. Enquanto pensava nisso, o cardeal sentou-se. Então, por apresentação, ele literalmente quis dizer apenas nome e ocupação. Sir Belemond, Cliff chamou. Um homem de armadura branca sentado ao lado de Leblanc levantou-se. Seu rosto estava cheio de cicatrizes e ele só tinha um olho. Ele parecia ter cerca de 40 anos. A armadura branca significava que ele era um cavaleiro da catedral. Cara, ele parecia sombrio. Pelo que me lembrava, os cavaleiros da catedral eram como os paladinos de Miles. Ele deve estar chateado por eu ter causado estragos em sua cidade. Sou Belemond Nash Venick, vice-comandante da Companhia Flecha dos Cavaleiros da Catedral, disse ele secamente, depois sentou-se novamente. Já não ouvi esse nome em algum lugar antes? Ele continuou olhando fixamente para mim, mas não fez comentários. Talvez o rosto dele apenas me lembrasse alguém. Como Orsted ou Ruigerd. Ah, agora me lembrei. Aquele cavaleiro que Ruigerd conhecia tinha um nome semelhante. Sim, Galgarda Nash Venick. Guys, para resumir. Eu conheci um Galgarda Nash Venick. Eu sou filho dele, ele respondeu. Ele é um homem que fiquei feliz por ter conhecido. Interessante. Seu pai era um cavaleiro missionário, mas foi aceitável para ele ingressar em uma ordem diferente. Bem, ele chegou a vice-comandante, então acho que não falhou em seus deveres filiais. Sanhai Ubad, continuou o Papa. Mais 2 cavaleiros de armadura branca vieram em seguida. Eu não os conhecia, mas eles se apresentaram como capitães seniores da Companhia Aero. Essas empresas eram algum tipo de unidade militar. Capitão Sênior era o segundo posto mais importante depois de comandante, subcomandante e líder de companhia. Lord Carlisle. Você pode me ignorar, Rudeus e eu conversamos mais cedo, disse Carlisle Latria, recusando-se a se apresentar. Perguntei-me se isso era permitido, mas depois percebi que o Papa também não se tinha apresentado. Claire provavelmente também desistiria. As apresentações continuaram. Havia um arcebispo e o líder da companhia Cavaleiros do Templo Shield Company. Decidi lembrar seus nomes, só para garantir. Talvez nunca fosse importante, mas não havia mal nenhum em saber. Em momentos como estes, eu gostaria que pudéssemos trocar cartões de visita. Senhora Claire. Ela foi chamada. O que ela estava fazendo aqui entre todas essas pessoas importantes? Ela era algum tipo de testemunha? Talvez tenha sido ela quem espalhou o boato falso sobre eu ter sequestrado a criança abençoada. E por que ela trouxe Zenith? Parte de mim queria exigir respostas imediatamente, mas tive a sensação de que uma explicação estava por vir. Melhor ser paciente por enquanto. Sou Claire Latria, esposa do conde Carlisle Latria, e está é minha filha, Zenith. Por favor, perdoe o comportamento dela. Receio que ela não esteja bem, Claire disse afetadamente, depois sentou-se. Pareciam ser todos os presentes. Os guardas não se apresentaram, mas isso provavelmente significava apenas que não tinham voz naquela mesa. Muito bem, disse o Papa. Agora que Lord Rudeus está conosco, gostaria de saber o que aconteceu. Nossa discussão começou. Em primeiro lugar, Rudeus, gostaria de estabelecer claramente o contexto de tudo isso. Você se importa? Pela escolha de palavras do Papa, imaginei que ele próprio tivesse ficado sabendo do que aconteceu há pouco tempo. Não há objeções aqui. Eu gostaria de ouvir. Várias horas se passaram desde a luta. O fato de o cardeal e as pessoas importantes de cada ordem dos cavaleiros estarem todos reunidos aqui parecia um pouco suspeito, mas a ausência dos comandantes da ordem atenuou um pouco isso. Parecia mais que, ao ouvirem sobre o sequestro da criança abençoada, eles haviam agarrado as pessoas mais importantes que tinham em mãos. Embora tenha me parecido um pouco estranho ver os cavaleiros do templo que estiveram no meio de tudo isso parados aqui. Tudo bem, por onde começaremos? Disse o Papa. Perdoe-me, ouvi os detalhes apenas alguns momentos antes.
Ainda não tive tempo de processar isso. Ele esfregou a testa. Um homem levantou a mão. Era Sir Belemond. Base, se bem me lembrei. Acredito que temos menos informações aqui. Viemos por convocação do cardeal. Nossas ordens eram para retornar com o cadáver do homem que tentou matar a criança abençoada e trazer a ruína ao país. Como eu sabia por Zanoba, uma criança abençoada era um importante bem nacional. Seu sequestro foi motivo suficiente para invocar a ruína nacional. Embora a igreja cuidasse desta criança abençoada, tornando-a sua propriedade privada, a sua perda ainda seria um golpe para toda a nação. O suficiente para que tal convocação não pudesse ser ignorada. Ao chegar, porém, encontramos seus guardas inconscientes e a criança abençoada havia desaparecido. Agora, o próprio sequestrador está aqui, irritado e declarando-se inocente, continuou Base. Ele lançou um olhar furioso para o cardeal. Dado que a intimação que recebemos está em desacordo com a realidade, gostaria de declarar a nossa neutralidade neste processo. Ele sentou. O Papa sorriu amplamente e depois virou-se para olhar para o cardeal. Vossa Eminência, posso incomodá-lo a explicar por que escolheu entregar tal intimação? Por favor, encare o Sr. Rudeus quando responder. Parece que este foi o trabalho sujo do cardeal, pensei. O cardeal levantou-se com um sorriso gentil e disse, recebi uma denúncia da casa de latria. A mensagem dizia que alguém tinha sido ouvido na rua fazendo declarações preocupantes sobre o sequestro da criança abençoada. A casa de latria, ouvida na rua. Alguém poderia ter me seguido até em casa depois da minha segunda visita à casa de Claire? Eu não tinha notado nada, mas fiz uma cena antes de sair. Ela pode ter enviado alguém para ficar de olho em mim, para ter certeza de que eu não tentei nada. Suponho que falei sobre o sequestro da criança abençoado abertamente. Qualquer um poderia ter nos ouvido. Poderia facilmente ter chegado aos ouvidos de um servo de latria simplesmente por coincidência. As paredes têm ouvidos, como dizem, ou neste caso as ruas. Nenhum lugar era seguro. Quando investiguei a identidade do orador, continuou o cardeal, descobri que era Rudeus Greira. O subordinado que enviei para investigar alegou que Rudeus estava abusando de seu relacionamento com Therese para se aproximar da criança abençoado. Segundo o cardeal, ele não costumava dar muito crédito aos boatos. As brincadeiras na estrada não eram incomuns e os cavaleiros do templo não tinham tempo de ir atrás de cada comentário desagradável que ouviam na rua. Mas eu tinha demônios entre meus amigos mais próximos e era próximo do neto de um papa que pressionava por acomodações para os demônios. Além disso, também cortei meus laços com os latrias. Eu tenho uma figura bastante suspeita, com certeza. Então, logo depois de brigar com os latrias, fui direto para a criança abençoada. Que distrair os guardas da criança abençoada para que eu pudesse sequestrá-la e matá-la estava claramente ao meu alcance e foi o fator decisivo. Eu tinha a habilidade e o motivo. Decidi agir primeiro contra ele, concluiu o cardeal. Entendo. Mas, cardeal, isso não corresponde ao testemunho dos cavaleiros da catedral. Há uma diferença significativa entre sequestro e assassinato. Imagino que o mensageiro que enviei se empolgou um pouco ao transmitir a mensagem, respondeu o cardeal. Seu rosto estava plácido, mas os últimos fatos me disseram tudo o que eu precisava saber sobre suas intenções. Ele queria me incriminar por tentativa de homicídio da criança abençoada e depois fazer parecer que o Papa estava me orientando nos bastidores. Que pena para ele. Seus preciosos cavaleiros do templo foram nocauteados e agora todos podiam ver que eu não queria matar nenhum deles, muito menos a criança abençoada. Muito bem. Antes de irmos até você, Sir Carlisle, continuou o Papa, vamos ouvir Rudeus. O que diz você? Fiquei em silêncio por um momento, surpreso com a pergunta repentina. Depois de um segundo de consideração, percebi que não precisava mentir. Eu não tinha nada do que me envergonhar. Admito que deixei minha boca escapar e levantei a ideia de sequestrar a criança abençoada, mas isso foi apenas um comentário de calor do momento. Meus companheiros rejeitaram imediatamente a ideia e ela nunca chegou a lugar nenhum. Então por que você procurou a criança abençoada? Procurei o apoio da minha tia Therese para resolver um desentendimento familiar com os latrias. Sei que pode ter parecido que a criança abençoada era o meu alvo. Oh! Mas se isso for verdade, como é que agora você tem a criança abençoada como refém? A voz do Papa era amigável, embora as suas perguntas parecessem um interrogatório. Era uma voz que dizia não se preocupe, apenas diga a verdade e tudo ficará bem. Como eu disse antes, respondi, tomei um refém importante para garantir minha própria segurança. Só depois que a criança abençoada me deu o seu consentimento, é claro. Isso é verdade? Perguntou o Papa. É, respondeu a criança abençoada.
Eu só precisei olhar nos olhos de Rudeus para ver que ele era inocente. Ela olhou ao redor da mesa, e o Papa e o cardeal desviaram os olhos casualmente. Deve ser difícil ter tanta culpa para encobrir, pensei. Se for esse o caso, por que você nocauteou os cavaleiros do templo? Certamente você poderia ter resolvido isso através de palavras, perguntou o Papa. Fiquei preso dentro de uma barreira sem aviso prévio e submetido a um julgamento ridículo, enquanto todos os meus protestos caíram em ouvidos surdos. Eles me disseram que iriam cortar meus braços. Não havia razão para não resistir, respondi. Embora eu ache que não precisei nocautear todos eles. Deixar Therese de pé e argumentando com ela poderia ter sido a atitude mais inteligente. Se Therese estivesse lá quando o menino abençoado saiu e me viu não fazer nada, ela poderia ter escutado. Não, isso foi estúpido. Eu não tinha ideia de que a criança abençoada iria aparecer, e as vibrações lá atrás não faziam parecer que iríamos resolver alguma coisa com palavras. Um julgamento onde o veredicto já foi decidido. Eu também experimentei algo assim em minha vida passada. Entendo. Bem, então, disse o Papa. Ele estava lentamente trabalhando para abordar o cerne da questão. Qual é, então, o motivo desse desentendimento familiar? Eu vi Claire se contorcer e algo escuro brotou dentro de mim. A memória de seu narcisismo mesquinho passou pela minha mente. Eu poderia tolerar qualquer coisa que ela fizesse comigo. O que não pude tolerar foi o que ela disse a Aisha. O que ela disse a Zenith. Ela também foi horrível com Diz. Minha mãe, aquela mulher, foi sequestrada pela condessa e mantida longe de mim, eu disse. Enquanto eu falava, minha frustração aumentava. Ela pretende forçar minha mãe, que nem consegue falar, a se casar com um homem desconhecido, sem se importar com os desejos da própria mãe. Ela até pretende forçá-la a ter filhos. Minha voz ficou irregular. Quando me opus, a condessa usou meios covardes para sequestrar minha mãe. Então, quando fui até ela exigindo respostas, ela fingiu ignorar todo o assunto. Todos na mesa pareciam horrorizados. Therese e os outros cavaleiros do templo pegaram suas espadas, com rostos sombrios. A criança abençoada franziu a testa ligeiramente. Parecia que eu estava em vantagem aqui. Isso é tudo que tenho a dizer, terminei. Qualquer outra palavra me escapou, então deixei lá. Eu comuniquei minha raiva. Todo mundo estava olhando para as latrias. Carlisle e Claire. Os dois estavam olhando para Zenith com pena nos olhos. Zenith, por sua vez, olhou fixamente para o teto. Tudo bem, Lord Carlisle, Lady Claire. Tudo o que acabamos de ouvir parece colocar a culpa deste caso em seus pés. O que você tem a dizer sobre si mesmo? Perguntou o Papa. Os dois trocaram um olhar fugaz. O que eles estavam tramando? Pelo menos não tive a impressão do cardeal de que ele viria em seu socorro. Minha esposa agiu por iniciativa própria. Não sei nada sobre isso, disse Carlisle. Ele a jogou aos lobos. Sua própria esposa. Talvez isso não fosse tão insano, no entanto. Se Claire realmente era assim o tempo todo, e Carlisle estava ficando cada vez mais farto dela, talvez ele decidisse que era hora de terminar com ela. Eu sabia que não importava quanto caos Eris causasse com suas explosões, eu nunca faria isso com ela. Eu não pretendia afirmar que, depois de anos de casamento, era absolutamente impensável que eu me cansasse de qualquer uma das qualidades mais irritantes de minhas esposas, mas sabia que nunca me voltaria contra elas ou as abandonaria. Eu nunca teria me casado se não acreditasse nisso. Ver Carlisle fazer isso meio que me irritou. Lembrei-me de algo que Cliff dissera há muito tempo. Em Miles, quando o casamento era arranjado, a família da noiva fornecia o dote. Em troca, o noivo jurou proteger a casa da noiva com a vida. A definição de casa nessas circunstâncias era um pouco confusa, mas ainda assim, eu não conseguia acreditar que Carlisle realmente abandonaria Claire aqui. Eu sou o chefe da família e, portanto, assumirei total responsabilidade. Quero deixar claro, porém, que esta não foi uma decisão tomada por toda a família Latria, afirmou. Esse pequeno adendo é como você mostra que tem consciência, né? Entendo. Lady Claire, o que você diz? Disse o Papa. Clara não respondeu. Sua boca estava fechada em uma linha dura. Ela parecia uma criança mal-humorada. O silêncio será considerado uma admissão de culpa, disse o Papa, olhando ao redor da mesa. Então, sem esperar que alguém falasse, ele prosseguiu. Nesse caso, encontramos Lady Claire responsável por este caso, juntamente com Sir Carlisle como seu colaborador. Lady Claire enfrentará a punição e Sir Carlisle será responsável por suas ações. Há alguma objeção? Algo estava errado, isso foi muito fácil. Perdemos algo crucial.
Era como se estivéssemos apenas seguindo os passos para chegar a uma conclusão precipitada. Sem objeções. O primeiro a responder foi o cardeal. Sem objeções. Ecoaram os outros, balançando a cabeça. O rosto de Claire estava cinza, mas ela manteve a compostura. Ela não vai dizer nada? Sem desculpas? Eu pensei. Mas então, suas desculpas meia-boca me deixariam doente de qualquer maneira. Fiquei feliz desde que Zenith voltasse para casa comigo. Depois disso, eu nunca mais chegaria perto das latrias. Eu também não deixaria Zenith, Aisha ou Nor chegarem perto deles. Tinha acabado. Você está satisfeito com isso, Rudeus? O Papa me perguntou. Não era nossa intenção que as coisas acontecessem desta forma. Nunca tivemos a intenção de ofendê-lo, nem de provocar a inimizade de Sir Orsted. Espero que possamos continuar amigos. Ele ainda estava sorrindo aquele sorriso amigável. Olhei para o cardeal. Ele manteve seu próprio sorriso, mas quando nossos olhos se encontraram, ele engoliu em seco e vi que ele estava suando. Naturalmente, queremos evitar conflitos com Sir Orsted. Não sei como ele previu a ressurreição de Laplace, mas não rejeitarei nenhum aliado nessa luta. Teremos que considerar seriamente esta proposta para permitir a venda dessas chamadas figuras demoníacas em uma data posterior. Ao longo desta última conversa, elaborei os traços gerais do que estava acontecendo. Quem está por trás da acusação de sequestro e de todo o resto foi o Papa. Eu tinha certeza de que o vazamento veio de seus agentes. Ele roubou o nome dos latrias para que o cardeal fosse provocado a atentar contra minha vida. Ou isso, ou ele tinha um agente na casa dos latria e a informação vinha de lá, mas os detalhes não importavam. Ele não poderia ter certeza de que o cardeal agiria. Porém, do ponto de vista do cardeal, eu era um problema definitivo, um seguidor do Deus Dragão que apareceu como amigo do neto do Papa. Eu tinha causado problemas para os latrias, que eram da facção do cardeal, então aquela briga familiar serviu de disfarce para me aproximar da criança abençoada. Para ele, provavelmente parecia um assassino enviado pelo Papa. Você não poderia culpar o cara por pensar que tinha que me levar para sair. Será que o Papa sabia que eu não iria matar a criança abençoada, ou ele não se importava de qualquer maneira? Se eu tivesse morrido nas mãos dos cavaleiros do templo, bem, nenhuma perda para ele. Eu era amigo de Cliff, mas não fazia parte do pessoal dele. Durante tudo isso, ele não fez nenhum trabalho sujo diretamente, nem me ordenou que realizasse o sequestro. Ele estava confiante de que conseguiria passar até mesmo por uma inquisição com a criança abençoada e, se tudo mais falhasse, ele poderia atribuir tudo a Cliff. Além disso, mesmo que Orsted aparecesse mais tarde, ele poderia alegar que tinha acabado de ser pego em uma armadilha do expulsionista de demônios. Talvez ele até usasse isso como uma oportunidade para reatar relações com Orsted. E agora esta conclusão. No final, os latrias assumiram a culpa por todo o caso. Aposto dinheiro que nem o Papa nem o cardeal se importaram com quem acabou no cepo de tudo isso. A única razão pela qual o bode expiatório acabou sendo Claire foi porque eu estava com raiva dela, tudo o que eu queria era me vingar dela. O Papa poderia declarar vitória, sabendo que havia desferido um golpe nos cardeais através das latrias. A facção do cardeal foi a única perdedora aqui. Eu senti como se tivesse sido enganado, mas quer saber? Eu iria recuperar Zenith e me vingar de Claire. Nesse ritmo, eu também teria a companhia mercenária instalada e funcionando em breve. Eu não tinha nenhum motivo para contestar. Parece bom para mim, eu disse. Muito bem. O precedente determina que Claire Latria seja condenada a 10 anos de prisão por incitar o caos nacional. Uau, isso foi um barulho estranho. Você se opõe, Rudeus. Você disse 10 anos? Eu fiz. Claire Latria sequestrou um membro da família de um associado do Deus Dragão. Suas ações também levaram a um ataque à criança abençoada. Mas, quero dizer, tudo bem, sim, mas... Seu comportamento insultou indivíduos poderosos e incitou o caos. Se você não fosse um homem de bom coração, a criança abençoada provavelmente já estaria morta. 10 anos são misericordiosos quando você considera isso sob essa luz. Quero dizer, sério? Mas tudo bem, talvez isso seja justo. Isso explodiu o suficiente para que todos os figurões acabassem reunidos aqui para resolver o problema. Claire provavelmente não seria a única a sofrer por isso, mas ainda assim, 10 anos de prisão. Isso foi muito tempo. 10 anos atrás, eu mal tinha terminado com Ares. Muito tempo. Eu não pude fazer muito sobre isso, no entanto. Claire foi quem decidiu jogar sujo. Tudo isso começou porque ela raptou Zenith. Quando não disse nada, o Papa disse, não há objeções.
Bom, então este tribunal provisório, presidido por pelo menos 3 bispos e 3 capitães seniores, considera a Lady Claire Latria culpada de incitar o caos público e recomenda 10 anos de prisão. Deixarei que você, Sir Carlisle, organize um julgamento formal para ela. Sem objeções. Sem objeções. O cardeal, o arcebispo e os cavaleiros entoaram solenemente o seu acordo. Bom. Sir Belemond, como nosso partido neutro, solicito que leve os Latrias sob custódia. Assim que uma sentença formal for proferida, o resultado será transmitido ao restante de vocês. O Papa olhou para os cavaleiros da catedral e levantou a mão. Baze e 2 outros se levantaram imediatamente, depois trotaram ao redor da mesa em direção a Carlisle e Claire. Ao passarem por Therese, ela franziu a testa por uma fração de segundo. Um dos cavaleiros puxou um conjunto de algemas e colocou-as em Carlisle. Carlisle permitiu que suas mãos fossem amarradas sem dizer uma palavra, então seguiu o cavaleiro para fora da sala por sua própria vontade. Clara? Ela não se mexeu. Ela meio que se levantou, mas todo o seu corpo tremia. Sua expressão não havia mudado, mas seus ombros e pernas tremiam. Tudo bem, Lady Claire. Ela disse, os cavaleiros da catedral se aproximaram dela. Ela seria presa e jogada em uma cela. Isso deixou um gosto amargo na minha boca, mas também significaria que um dos meus problemas seria resolvido. De repente, meus olhos encontraram os de Cliff. Ele estava olhando para mim, sua expressão era de pânico e confusão. O que foi isso? Quero dizer, claro, havia partes disso que eu não gostei, essa configuração estilo tribunal canguru que emite uma sentença de 10 anos de prisão, para começar. Parecia um pouco vingativo. Estas são as regras pelas quais seu pessoal segue, certo? Pensei em como os cavaleiros do templo tentaram fazer algo semelhante comigo. Esta conclusão é totalmente honesta no que diz respeito a vocês, certo? Vamos, Lady Claire, disse Baze, aproximando-se lentamente de Claire como se estivesse tentando não provocá-la. Claire olhou para suas mãos com medo nos olhos. Ela parecia querer deixar seu corpo. Eca! No segundo seguinte, algo atingiu Baze. Ele cambaleou para trás, sua armadura pesada tilintando. Sem perder o ritmo, ele assumiu uma posição de combate, moveu-se para desembainhar a espada e depois congelou. O que o impediu não foi Claire. Parada ali, entre Claire e Carlisle, estava Zenith. Ela se colocou entre Claire e Baze. Ela estava com os 2 braços estendidos, bloqueando o caminho. Seu rosto ainda estava inexpressivo quando ela o encarou, mas a hostilidade era clara em suas ações. Ela estava protegendo Claire. Eu estava ainda mais perdido do que antes. Por que Zenith protegeria Claire? Foi uma decisão impulsiva? Ela já havia reagido ao ambiente antes disso, e sempre que o fazia era pelo bem de sua família. Ela estava reagindo automaticamente, protegendo a mãe sem entender o que a mãe estava tentando fazer com ela? Eu tinha que estar faltando alguma coisa. Nunca tive a resposta certa nesse tipo de situação. Tinha sido exatamente assim com Pax, agora que penso nisso. Controle-se, pensei. Se você pensar bem nisso, poderá ver o que perdeu. Não havia tempo, esse era o problema. Baze empurraria Zenith para o lado e levaria Claire embora em segundos. Devo impedi-lo? Eu poderia fazer isso sem primeiro calcular as consequências? Não deveria obter mais informações antes de agir? Pare com isso, por favor. Enquanto eu hesitava, outra voz gritou, fazendo Baze parar. Uma pequena figura passou para ficar na frente de Zenith. O cara que estava me olhando com reprovação já há algum tempo. Foi Cliff. Isso não está certo. Ele disse, intervindo como se quisesse proteger Zenith de Baze. Agrupar-se contra uma mulher idosa, atribuir tudo isso a ela. Santo Miles vai nos punir por isso. Como você ousa? Um mero padre presume falar em nome de Santo Miles e desafiar a justa decisão da igreja? Gritou o cardeal. Você acha que está à vontade de Santo Miles? Um marido rejeitando a esposa, enquanto o filho fica sozinho para defender a mãe contra uma multidão que vem para levá-lo embora? Que criança! Ela é uma mulher adulta e está louca. Retrucou o cardeal. Idade não tem nada a ver com isso. Um pai é um pai e um filho é um filho. Cliff disse, desligando o carrancudo. O cardeal voltou-se para seus próprios servos, os cavaleiros do templo. Uma ordem silenciosa para silenciar o encrenqueiro. Mas aquela cujos olhos ele encontrou foi Therese. Cliff olhou para ela também. Capitã Therese Latria da Companhia do Escudo dos Cavaleiros do Templo. Você também não é filho desta mulher? Santo Miles não disse, um cavaleiro não abandona a lealdade, mesmo diante de qualquer tipo de provação. No entanto,
Às vezes, os laços de amor devem ser considerados mais elevados do que os de lealdade? Você não considera sua própria mãe indigna de seu amor? Em todos os anos em que ela criou você, você nunca sentiu amor por ela? Você não deve nada a ela? Therese desviou o olhar, com o rosto abatido. Cliff, com sua fúria implacável, olhou pela sala. Eles vieram descansar em mim. E você, Deus? Ele gritou. Seu olhar era, como sempre, inabalável. Ele perfurou através de mim. É isto que você queria? Nunca pensei que veria você se rebaixar a fazer reféns e depois aprender sua própria avó e trancafiá-la em uma cela. Você está feliz com isso? Eu não respondi. O argumento de Cliff estava um pouco errado. Eu não peguei a criança abençoado porque quis. E trancar Claire na prisão obviamente não foi ideia minha. Além disso, o que Claire fez foi errado. Isso era um fato. Você faz algo ruim, bem, há consequências para isso, e você não pode escapar fazendo um grande discurso emocionante. Eu sei que você teve seus desentendimentos com ela. Mas em todas as suas brigas familiares até agora, você as resolveu considerando o ponto de vista do outro. Norm me contou tudo. Depois da forma horrível como Norm tratou você, você ainda foi para o lado dela quando ela se desesperou, sem pensar no passado. Desta vez também você tentou resolver as coisas. Você consultou seu avô e Therese para tentar chegar a uma solução pacífica. Depois de tudo isso, você pode realmente dizer que está feliz com isso. Ok, então Cliff confundiu algumas coisas. A única razão pela qual eu queria uma solução pacífica era pelo bem do bando mercenário e do próprio Cliff. Não foi por amor familiar. Isso foi uma reclamação, e Cliff não estava com humor, então fiquei em silêncio. Responda-me! Cliff gritou. Deus Greira, você tolera isso ou não? Sua resposta decidirá minha opinião sobre seu personagem. Por alguma razão, isso me atingiu com força. Na verdade doeu. Por que isso aconteceu? Dói, pensei, porque nem eu gosto de ver alguém da minha família preso. Mas é Claire. Não é como se ela me tratasse como família. Claire era diferente. Claire não era minha família. Algo ainda me incomodava, no entanto. Eu não conseguia descobrir o que era e, até descobrir, não conseguiria responder a Cliff. Olha, Cliff, comecei. Vou te dar uma resposta, mas primeiro quero perguntar uma coisa a Claire. Está tudo certo? Cliff pareceu surpreso, mas não esperei por uma resposta. Em vez disso, virei-me para Claire. Havia medo em seus olhos, mas ela encontrou meu olhar destemida. Por que você tirou minha mãe de mim? Perguntei. Sua expressão não mudou. Para o bem da minha filha e da minha família, ela respondeu sem hesitação. Você realmente achou que casar sua filha no estado atual seria para o bem dela? Dadas as circunstâncias, sim, ela respondeu. Antes que eu percebesse, minhas mãos estavam fechadas em punhos. Minha mandíbula estava cerrada. Como Claire poderia ser assim? Ela devia saber que se tivesse apenas dito, não, eu estava errada, ela estaria fora de perigo. Fiquei em silêncio. A mesa inteira olhou para mim com expectativa, como se de repente eu tivesse toda a autoridade. Espere, talvez sim, percebi. Ainda estou segurando o braço da criança abençoada. Desde o início, esta nunca foi uma discussão entre iguais. Qual é mais importante para você? Sua filha ou sua família? Perguntei. Ambos. Nenhum deles é mais importante que o outro, respondeu Claire, hesitante. Isso me irritou. Por que ela não estava tentando me persuadir? Ela sabia que eu era quem tinha todo o poder na sala. Se eu dissesse que deveríamos perdoá-la, tudo isso desapareceria. Ok, talvez não totalmente, mas ela estaria livre de pelo menos 10 anos de prisão. Não é como se alguém tivesse morrido. Poderíamos nos contentar com outra punição. Vamos. Supere-se e apenas diga. Desculpar-se. Enquanto eu hesitava, Claire bufou. Você não precisa sair do seu caminho por minha causa, disse ela. Eu nunca pedi para você me salvar. Se devo ser punido pelo que fiz pelo bem da minha filha, que assim seja. Fiquei sem palavras. O que realmente? Você. Ah, dane-se, isso não vai a lugar nenhum. Zenith a defendeu. Cliff a defendeu. No entanto, agora ela saiu com isso? Eu terminei. Se isso é tudo que você tem a dizer, acho que estamos, hein? Parei quando senti algo cutucar meu ombro. Olhando em volta, vi a criança abençoada. Ela me cutucou com a mão que eu não segurava. Deus, ela disse. O que?
A criança abençoada não exibia mais seu habitual sorriso sereno. Em vez disso, seu rosto estava inexpressivo. Em branco, mas de alguma forma, sem nuvens. Como um santo. Poupe-a, Deus, ela disse. Por quê? Eu não estava caindo nessa. Eu não tinha mais intenção de perdoar Claire. No mínimo, ela obviamente não tinha interesse em resolver as coisas. A velha e estúpida bruxa queria controle total sobre a filha e se ressentia do neto chato por atrapalhar. Ela era como uma criança fazendo birra, jogando seus brinquedos quando as coisas não aconteciam do jeito dela. Lady Claire estava realmente pensando apenas em sua filha e em sua família, insistiu a criança abençoada. Boas intenções pavimentam o caminho para o inferno, retruquei. Pensar nos outros não significava nada se você não considerasse nenhum ponto de vista diferente do seu. Se você estivesse determinado a forçar o que achava ser melhor para alguém que não queria, seria melhor cuidar da sua vida. Além disso, o que Claire estava pressionando era realmente horrível. Ninguém iria querer isso. Claire também considera você parte dessa família, Deus. Com licença. Tudo isso foi para o seu bem também. Para mim? Como tudo isso acontece então? Como acabamos aqui? Eu precisava que ela trabalhasse comigo um pouco mais aqui. Ela não estava fazendo sentido. Por favor, Deus. Confie em mim. Quando olhei nos olhos dela, eu sabia. Certo, o poder da criança abençoada. Ela podia ver seu passado em seus olhos. Então isso significava que Claire tinha que ter algum motivo, não que eu tivesse ideia do que poderia ser. Claire, gostaria de esclarecer o que a criança abençoada está dizendo? Por que não estou acompanhando? Receio que eu também esteja perdida, ela retrucou. Suponho que até a criança abençoada deva mentir às vezes. Tenho certeza de que nunca fiz nada por você. Aí está. Cliff, criança abençoada, você pode tentar cobri-lo o quanto quiser, mas não posso desistir depois disso. Eu me sinto um pouco mal com isso. Era hora de acabar com isso. Suspirei. Não consigo me reconciliar com ela quando ela não pensa nada de mim. Claire assentiu, seu olhar firme. Cliff olhou para mim consternado. A criança abençoada parecia triste. Os olhos de Therese foram para Claire e Sir Belemond levantou-se. Zenith, percebi que Zenith estava bem na minha frente. Tapa. Sua mão atingiu minha bochecha. Quase não houve força no golpe. Provavelmente nem deixaria marca. O que? Por alguma razão, porém, doeu. Senti o lugar onde ela me deu um tapa ficando insuportavelmente quente. De repente, lágrimas rolaram pelo meu rosto. No tempo que levei para perceber o que estava acontecendo, Zenith passou por mim. Eu me virei e vi Carlisle. O homem que estava ali algemado, observando tudo isso seguir seu curso, depois foi embora. Como ele estava atrás de mim, não consegui ver seu rosto, mas havia uma mistura de emoções ali, preocupação, medo, arrependimento. Zenith deu um tapa nele também. Assim como antes, o golpe foi fraco. Depois disso, ela continuou andando, cambaleando a cada passo. Ninguém a impediu. Nem os cavaleiros da catedral, nem os cavaleiros do templo, ninguém. Era como se o tempo tivesse congelado ao seu redor. Por fim, ela parou na frente de Claire. Ela ergueu a mão, com a palma aberta e pronta para. Nenhum tapa veio. Ela segurou o rosto de Claire com as duas mãos, inclinando-se para frente até que seus narizes quase se tocassem, para que ela pudesse olhar nos olhos de sua mãe. De onde eu estava, não conseguia ver a expressão de Zenith. Quando Claire olhou para o rosto da filha, porém, o efeito foi dramático. Primeiro, seus olhos se arregalaram. Então, seus lábios começaram a tremer, seguidos pelas bochechas, pelos ombros e depois por todo o corpo. O tremor se espalhou até a ponta dos dedos e então, como se tivesse sido desencadeado pelo tremor, seus braços se levantaram e agarraram as mãos de Zenith com força. Uá! Ah! Uá! O grito que saiu de Claire foi algo entre um soluço e um gemido. Ela levou as mãos de Zenith ao rosto como se fosse beijá-las e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Então, talvez sucumbindo ao tremor, seus joelhos cederam e ela caiu no chão. Oh! Veio uma voz atrás de mim assim que alguém passou. Era Carlisle. Com as mãos ainda algemadas, ele correu para o lado de Claire. Abaixando-se ao lado dela, ele disse, Claire, minha querida, você precisa parar com isso. Mais Zenith. Claire gemeu, seu rosto manchado de lágrimas. Carlisle se moveu como se quisesse abraçá-la, então lembrou que as algemas não o deixavam. Em vez disso, ele colocou as mãos em cima das de Claire, que ainda apertavam as de Zenith. Ela está bem.
Você não precisa se preocupar. Ela está bem, Carlisle disse, então se levantou. Os soluços de Claire ecoaram pela sala. Carlisle olhou para todos que assistiam e então disse, sinto muito. Eu vou te contar tudo. Só peço que você reserve seu julgamento até me ouvir. Com isso, o tempo avançou novamente. Eu não achei que Carlisle estivesse se dirigindo a alguém em particular, mas o Papa, o Cardeal, Cliff, Sir Belemond, Therese e todos os guardiões de Anastasia se viraram para olhar para mim. A criança abençoada puxou minha manga. Com ambas as mãos. Eu soltaria o braço dela. A brincadeira estava pronta. Tudo bem, eu disse, então desabei de volta na minha cadeira. Minha bochecha queimou onde Zenith me deu um tapa. Capítulo 6. Para o bem de minha filha e de minha família. Desde o dia em que nasceu, Claire Latria era vaidosa e obstinada. Quando criança, ela nunca admitiu qualquer delito e só pediu desculpas quando isso foi arrancado dela. Sua própria mãe, a bisavó de Rudeus, Merede Latria, disse a ela, comporte-se corretamente. Mas esse conselho foi gravemente equivocado. Claire, relutante e incapaz de ver seus próprios defeitos, acreditava que não tinha nenhum. Que sua teimosia era justificada. Mas os erros nos tornam humanos. Claire seguiu o conselho da mãe, entretanto, e isso a tornou uma garota dura. Não está correto, apenas duro. Para si mesma, acima de tudo. Ela começou sua educação e cometeu erros, porque educação é isso, em alguns aspectos. Em vez de aceitar isso, os padrões que ela tinha para si mesma apenas aumentaram em termos de rigidez e crueldade. E se ela aplicasse esses padrões torturantes apenas a si mesma, tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Ninguém poderia atender às suas especificações exatas, e ela garantiu que eles sofressem por isso. Sem moderar a teimosia e a vaidade, o conselho da mãe a arruinou. Ela tinha essas virtudes distorcidas. Ela era durona e por isso superou todas as adversidades. Ela era vaidosa e por isso fazia questão de que ninguém soubesse quando ela estava sofrendo. E ela esperava isso de todos ao seu redor. Ela simplesmente não conseguia ouvir que estava errada. Ninguém gostava dela. Para outros, parecia que ela teve sucesso sem esforço, apenas para depois se virar e repreender qualquer um que lutasse nas mesmas tarefas. E ela nunca se desculpou, nem por nada. Ela era fria, mimada e sem coração. Algumas pessoas perceberam a verdadeira Claire, é claro. Eles reconheceram o quanto ela trabalhava duro quando ninguém estava olhando. Mas como ela não podia ser vulnerável, o reconhecimento era tudo que podiam oferecer. Claire, essas pessoas bem-intencionadas diriam, eu vejo quem você é de verdade, mas ninguém mais verá. Ainda assim, ela se recusou a mudar. Ela não viu nada de errado nas palavras de sua mãe, nem em sua própria filosofia. Isso estava funcionando para ela. Por que mudar? Quando ela atingiu a maioridade, todos estavam cansados dela e ninguém a aceitaria como noiva. O tema do casamento foi abordado em diversas ocasiões, afinal, ela era a filha mais velha da casa de Latria, mas quando nobres interessados a conheceram e viram com seus próprios olhos sua dureza e teimosia, eles correram gritando. Se não conseguir encontrar um marido, simplesmente me tornarei freira, declarou Claire quando tinha 18 anos. Ela era uma senhora da casa de Latria. Tornar-se freira era preferível a envergonhar o nome da família ao se tornar uma solteirona. Em Miles, esse era um caminho comum para jovens daquela época. Claire Latria era dura consigo mesma e com todos ao seu redor. E isso era, basicamente, tudo o que havia para ela. Vivia um menino chamado Carlisle Grans. Carlisle foi uma nova adição aos Cavaleiros do Templo que serviu como membro da Companhia da Espada sob o comando direto de Halkan Latria, o pai de Claire. Um dia, o pai de Claire chegou bêbado em casa. O próprio Halkan era um homem rígido. Esse era o único lado que Claire ou sua mãe viam dele. Portanto, era totalmente estranho que ele voltasse para casa bêbado. Fora do personagem no sentido de que era incongruente, mas não no sentido de que era raro. A mãe de Claire conhecia a rotina sempre que ele chegava cambaleando. Ela tirou a armadura, deu-lhe água para beber e ajudou-o a dormir, para que os criados apenas pensassem que ele estava cansado. Ela nunca o repreendeu por isso. Ela sabia o quão estressante poderia ser o trabalho de um cavaleiro do templo. Ele teve azar em uma ocasião específica, no entanto. A mãe de Claire tinha ido visitar os pais e estava fora de casa. Então, pela primeira vez, Claire enfrentou as falhas de seu pai sem a presença de sua mãe para protegê-lo. Ela o advertiu amargamente. Não acredito que você faria isso. Você não é o chefe da família Latria? Tudo o que você me ensinou foi palavras vazias para você? O pai dela estava bêbado, mas mesmo assim ficou envergonhado e ficou em silêncio por ter permitido que a filha o visse assim.
Em vez disso, o jovem cavaleiro que o acompanhou até em casa falou. Este era Carlisle. Posso explicar por que o capitão estava bebendo hoje, disse ele. Um de nossos cavaleiros foi morto em serviço. Não foi culpa de ninguém, mas saímos para beber em memória deles. O capitão só bebeu demais porque sentiu remorso pela morte de seu subordinado. Não vou ficar aqui e vê-lo insultado por isso, nem mesmo pela própria filha. Claire não respondeu. Ela não sabia o que dizer. Sua raiva havia desaparecido. Ela cuidou do pai em silêncio. Ela lhe deu água e permitiu que ele se apoiasse em seu ombro enquanto tentava se desculpar com ela. Ela não poderia sustentá-lo sozinha, entretanto, então Carlisle acabou ajudando-a a levar seu pai de volta para seu quarto, tirar sua armadura e colocá-lo na cama. Durante todo o processo, Claire não pronunciou uma única palavra. Ela sabia que estava errada, mas não conseguia pedir desculpas ao pai, nem a Carlisle. Ela era teimosa demais para isso. Mas Carlisle entendeu. Ele viu que, por baixo de sua expressão taciturna, ela reconhecia seu erro. Ao sair, ele disse, você é mais gentil do que pensa. Naquela época, Claire não tinha ideia do que ele queria dizer. Tudo o que ela sabia era que esse garoto, talvez 1 ou 2 anos mais novo que ela, havia reconhecido algo dentro dela. Depois disso, Carlisle começou a receber convites frequentes para visitar a propriedade Latria, e logo ele e Claire se casaram. Claire e Carlisle tiveram 5 filhos juntos, um menino e 4 meninas. Claire criou as meninas tão severamente quanto sua própria mãe a criou. Seu filho mais velho juntou-se aos cavaleiros do templo. A filha mais velha casou-se com um marquês. Eles eram o cavalheiro e a dama perfeitos, exatamente como Claire desejava, ela os teria apresentado com orgulho em qualquer lugar de Miles. Claire tinha grandes esperanças em sua segunda filha, que nasceu um pouco mais tarde. Esta filha era muito mais realizada do que os 2 primeiros filhos. Todos que a conheceram ficaram impressionados com sua beleza e integridade. Ela era o melhor trabalho de Claire, seu orgulho e alegria, Zenith Latria. Mas Zenith foi embora. Ela frustrou todas as esperanças de Claire, fugindo para se tornar uma aventureira. E então silêncio. Claire estava apoplética de raiva. Ela amaldiçoou Zenith na frente de seus outros filhos, chamando-a de criança idiota que fez a escolha mais estúpida que se possa imaginar, e os alertou para que se abstivessem de imitar a irmã de qualquer forma. Foi a primeira vez que ela deixou seus sentimentos transparecerem tão abertamente. A filha em quem ela depositara suas maiores esperanças escolheu a vida mais suja que poderia imaginar. Em toda a sua vida, esse foi o choque que mais atingiu Claire. O destino de sua terceira filha, Saula, também desviou dos desejos de Claire. Saula se casou com um barão, mas se envolveu em uma luta pelo poder que perdeu. Saula foi morta na sequência. A magia de cura de Miles era altamente avançada e por isso tais mortes eram raras. Sua morte foi um daqueles raros acasos. A família colocou em risco a reputação da casa de Latria para garantir que o assassino de Saula tivesse um fim poético. Claire lamentou sua filha. Ela lamentou como qualquer outra mãe teria feito. Enquanto ela chorava, sua quarta filha, Therese, escolheu uma vida que Claire não teria escolhido para ela, ela se juntou aos cavaleiros do templo. Claire amaldiçoou sua quarta filha como fez com a segunda, sua idiota. Você realmente acha que tem o que é preciso para ser um cavaleiro? Se você tivesse me ouvido e aprendido a ser uma dama adequada, eu teria encontrado um bom marido para você. Você poderia ter ficado feliz. Therese respondeu, morrer numa luta pelo poder deixou minha irmã feliz. Isso se transformou em uma luta terrível. Claire expulsou Therese, dizendo-lhe, você nunca mais colocará os pés nesta casa. Nem por um momento ela pensou que tinha feito algo errado. Zenith e Therese haviam partido, mas algum dia voltariam rastejando para pedir perdão. Ela acreditava sinceramente nisso. 10 anos se passaram. Nenhuma palavra veio de Zenith, mas Therese se saiu bem nos cavaleiros do templo e foi promovida a capitã da guarda pessoal da criança abençoada. Claire pensou que os cavaleiros só entregaram o cargo a Therese porque a criança abençoada também era mulher. Ela não estava errada. Teresa era uma excelente administradora e comandante, mas não mais que uma cavaleira comum. Mesmo assim, em todas as festas que Claire acompanhava o marido, ela ouvia as pessoas dizendo, as Latrias são realmente incríveis. Para onde quer que você olhe, eles estão subindo no mundo. Claire atacava os outros, mas era igualmente dura consigo mesma. Quando percebeu que havia cometido um erro, nunca se desculpou, mas foi capaz de mudar de ideia. Agora que a filha que cometeu um erro terrível estava sendo celebrada, ela não tinha escolha. Claire perdoou e se reconciliou com Therese. As palavras que ela usou quando enfrentou a filha, no entanto, não foram um pedido de desculpas, mas um altivo, eu te perdoo.
Agora, Teresa estava acostumada a lidar diariamente com pessoas difíceis como o cavaleiro do templo. Se não fosse por essa prática, e se o irmão mais velho dela, que sabia como era a mãe, não tivesse se colocado fisicamente entre eles, teria havido outra briga. Mesmo essa experiência não fez Claire pensar em perdoar Zenith. Ela achava, no entanto, que se Zenith aparecesse no portão, ela poderia falar com ela novamente. Alguns anos depois, Paul chegou à propriedade de Latria para pedir ajuda. Uma calamidade mágica atingiu o reino de Assura, o incidente de deslocamento de Fitoa. Paul era o capitão de uma equipe de busca e resgate que caçava os desaparecidos e veio solicitar a ajuda da casa de Latria. Quando Claire soube que Zenith estava entre os desaparecidos, ela concordou sem hesitar. Ela convenceu Carlisle a contribuir com ouro e homens. Sua esperança era que eles encontrassem Zenith rapidamente e ela pudesse dizer a ela: "Você vê agora? Você vê o que aconteceu porque você não fez o que eu disse?" Mas Zenith continuou desaparecido. 1 ano se passou, depois 2, e ainda não havia sinal dela. O marido de Zenith, Paul, definhou. Ele não fez nenhum esforço para esconder seu sofrimento e, embora tivesse uma filha pequena, começou a afogar suas mágoas na bebida. Claire foi a primeira a decidir que algo deveria ser feito por Norn. Ela decidiu tirar a neta do pai e criar ela mesma a menina. Ela a criaria como uma jovem adequada. Isso, Claire pensou, era o mais importante. Carlisle foi contra, entretanto, e ela finalmente não conseguiu afastar a garota de seu pai. Com o passar dos dias, Claire não pôde fazer nada além de observar Norn e se preocupar com sua própria frustração. Então, um dia, Paul se reformou. Therese relatou que seu filho mais velho, Rudeus, apareceu, bateu nele e o fez consertar seus hábitos. Isso despertou em Claire um lampejo de curiosidade sobre esse Rudeus. Essa cintilação foi apagada rapidamente. Quando o menino não se apresentou à família Latria, ela decidiu que ele era do mesmo tecido que seu pai e o descartou com desgosto. Então veio à tona que Paul tinha 2 esposas. Sua amante Lilia e sua filha Aisha vieram para Miles. Claire pertencia à igreja Miles, e portanto, não podia tolerar a perversão de manter 2 esposas. Mas Paul não era um adepto, e Claire sabia que era tolice tentar impor as suas próprias convicções religiosas a outra pessoa. Ela permitiu que as 2 meninas a visitassem algumas vezes por mês e as instruiu nos costumes da família Latria, etiqueta adequada e rituais meticulosos. Claire sentiu que estava fazendo a coisa natural ao ensinar-lhes a maneira correta de viver. Norn estava constantemente de mau humor porque não conseguia se comparar a Aisha. Claire desprezou a atitude da garota. Ela sempre desistiu e se recusou a tentar coisas que sem dúvida poderia conseguir com esforço suficiente. Mas Norn, com medo de ficar atrás de Aisha, parou de tentar. Claire viu o que estava acontecendo e disse a Norn que não havia necessidade dela ser a melhor. Ela só precisava viver à altura da reputação de uma dama da casa de Latria. Esta era a versão de motivação de Claire. Norn não melhorou. Claire tentou todos os discursos que pôde imaginar para motivar a garota, mas nada funcionou. Enquanto isso, ela ficou furiosa ao ver Aisha, a filha bastarda, provocando Norn. Sua raiva tornou irracional e ela foi cruel tanto com a menina quanto com sua mãe. No final, tanto Aisha quanto Norn deixaram sua casa como decepções. Mais alguns anos se passaram sem qualquer notícia do retorno seguro de Zenith. Claire ficou apenas com as lembranças do tempo que passou com os netos. O filho mais velho e os filhos da filha mais velha atingiram a maioridade, um por um. Todos ficaram esplêndidos. Ela poderia apresentar jovens em qualquer situação com segurança e confiança. Não havia mais filhos na vida de Claire e ela parou de ver muitos dos netos. Ela se perguntou como Aisha e Norn se saíram. Os 2 logo atingiriam a maioridade. Agora que ela pensava sobre isso, eles eram os únicos 2 netos que não tinham o resultado que ela esperava. Talvez isso fosse esperado dos filhos de Zenith. Ela se perguntou como diabos Zenith os criou, e então ela percebeu. Ela não criou a própria filha. O incidente de deslocamento ocorreu logo após o nascimento das meninas. Norn tinha talvez 2 anos. Zenith teve a oportunidade de conhecer suas filhas como pessoas reais. Norn foi criado por um pai solteiro. O incidente de deslocamento poderia explicar por que Aisha nunca aprendeu a respeitar adequadamente a filha legítima de seu pai. Zenith tinha sido rebelde, mas era inteligente. Era uma vez, as pessoas a chamavam de modelo de jovem de Miles. Aventureiro ou não, as coisas poderiam ter sido diferentes se Zenith estivesse lá para ensiná-los. Claire sentia tanta falta de Zenith que às vezes isso a deixava emocionada. Ela queria ver sua filha. Claire sabia que ela provavelmente não teria nada além de palavras afiadas para ela se elas se encontrassem, e que Zenith provavelmente não causaria nada além de tristeza para ela, mas mesmo assim.
Isso pode valer a pena. Foi então que aconteceu. Foi então que chegou a mensagem de Rudeus. Zenith foi encontrada. Sua memória havia desaparecido e ela enlouquecera, mas estava viva. A carta de Rudeus foi breve e direta, informando os fatos sobre onde Zenith foi encontrada e sua condição. Foi tão econômico que passou direto pela morte de Paul. Rudeus escreveu que planejava tratar Zenith, mas não fez menção de trazê-la para casa. Claire respondeu imediatamente. Ela queria ver Zenith mais do que tudo. Vários anos se passaram, durante os quais Claire procurou uma maneira de curar Zenith. Ela visitou os médicos e mágicos de cura de Miles e visitou a biblioteca da igreja Miles repetidas vezes. Ela até se dedicou a estudar textos escritos por demônios em suas pesquisas. Era imperdoável, mas Claire estava convencida de que devia ter havido outros casos como o de Zenith na história. Então, finalmente, ela encontrou um. Ela não tinha ideia se o que lia era confiável. O caso descrito era suspeito, inacreditável e totalmente nauseante. Mas existia um método. Havia precedente para uma cura. A cura que ela encontrou não era demoníaca. Ela leu que certa vez viveu um elfo que sofria de uma condição semelhante à de Zenith. Esta mulher elfa perdeu a cabeça, mas acabou voltando a si mesma, depois de ter relações sexuais com dezenas de homens. Claire mal podia acreditar. Não poderia ser verdade. Ela certamente nunca poderia tentar. Mas à medida que ela continuava sua pesquisa para tentar encontrar a base para a história, ela descobriu que a mulher elfa realmente existia. E que ela ainda estava, mesmo agora, dormindo com hordas de homens. Claire não sabia o que fazer. Ela poderia realmente tentar tal tratamento? Zenith não odiaria isso? E ainda. Pode ser sua única chance de recuperação. Enquanto ela estava paralisada pela indecisão, Rudeus trouxe Zenith para ela. Apenas 3 deles vieram. Zenith, seu filho, Rudeus, e a filha bastarda Aisha. Já se passaram 3 anos desde que Claire enviou sua carta. Claire não estava acostumada a se comunicar com lugares distantes e por isso acreditava que Rudeus tinha chegado o mais rápido que pôde. Primeiro, pensou ela, diria a ele o quanto gostou de ele ter vindo tão longe e depois faria suas apresentações. Depois disso, ela perguntaria sobre a recuperação de Zenith e como ele pretendia prosseguir com o tratamento. Se houvesse tempo, ela perguntaria por Norn e Aisha. Mas no momento em que viu Zenith, seu plano foi por água abaixo. Quando Claire entrou na sala e viu o rosto da filha, foi direto até ela, perto, mas nunca perto o suficiente. Ela viu os olhos desfocados de Zenith e então, sentindo como se seu coração fosse explodir no peito, suspirou impacientemente e chamou Ander, o médico da família. Ander estava cuidando de Claire, cuja saúde estava debilitada ultimamente. Ele a aconselhou sobre o tratamento para Zenith. Claire, depois de finalmente ver Zenith pela primeira vez em tantos anos, sabia que era rude ignorar Rudeus e se virou para dar-lhe atenção. Então ela viu quem estava sentado num canto do sofá. Uma mulher vestida de empregada doméstica, com cabelos castanhos escuros e um rosto que Claire jamais esqueceria. Naquele momento, sua atenção foi mais atraída pela roupa. Uma roupa de empregada? Aisha, que bom ver você de novo. Em que capacidade você veio aqui? Oh. Eu sou de Lady Zenith. Quero dizer, estou ajudando a cuidar dela. Claire não pôde evitar as palavras duras que escaparam dela com essa resposta. Cuide dela? Em outras palavras, Aisha estava aqui como empregada de Zenith. E se isso fosse verdade, não havia desculpa possível para Aisha ficar sentada enquanto seu mestre e sua senhora estavam de pé. Claire apenas a repreendeu para lembrá-la da decência comum. Rudeus, no entanto, ficou entre eles. E o menino também deveria. A própria Claire foi quem abandonou a propriedade. Agora que viu Rudeus pela primeira vez, notou sua forte semelhança com Paul. Ela não pôde deixar de ver o rosto de Paul no dele. Paul, o bêbado. Paul, que levou Zenith a este estado. Todo o seu ressentimento em relação ao pai do menino voltou rapidamente. Talvez tenha sido por isso que, na conversa que se seguiu, as qualidades menos admiráveis de Claire surgiram. Sua vaidade e teimosia tomaram as rédeas. Ela deixou de lado a vaga consciência de suas próprias falhas e se aprofundou. Rudeus, por outro lado, era um jovem franco. Ele respondeu aos comentários maldosos dela com argumentos diretos e bem fundamentados. Sua franqueza fez Claire rever sua opinião sobre ele. Depois disso, a conversa prosseguiu de acordo com as expectativas dela. Primeiro falaram sobre o progresso do tratamento de Zenith, depois sobre a situação de Nor. Ela não perguntou sobre Aisha, ainda envergonhada por sua explosão anterior.
O conhecimento de Rudeus sobre os costumes básicos de Miles era um pouco deficiente, mas ele parecia ciente de sua responsabilidade como chefe de família e estava levando a sério o cultivo de Nor. Claire começou a vê-lo sob uma luz diferente. Ele era jovem, mas levava seu papel a sério. Ele era um jovem íntegro. Pelo menos era assim que ele olhava para ela. Ela não tinha noção de quão importante era o papel de subordinado do Deus Dragão. Faltava-lhe conhecimento de assuntos militares, mas os laços estreitos com o monarca de Assura deviam implicar um certo grau de status, mesmo que uma nova linhagem tivesse assumido o trono. Com maior status vieram maiores responsabilidades e maiores realizações. Claire percebeu que Rudeus era uma figura muito mais importante do que ela pensava anteriormente. Este era o filho de Zenith. O pensamento despertou nela uma complicada mistura de irritação e orgulho. Infelizmente, ele seria um problema. O tratamento que ela havia planejado para Zenith certamente causaria comentários. Entregar uma mulher a uma procissão de homens para fazerem o que quisessem com ela era um pecado imperdoável. Ela tentou fazer perguntas importantes para sondar a probabilidade de Rudeus aceitar seu plano, mas no final só o fez explodir de raiva dela. Claire viu que o amor dele por Zenith, mesmo em seu estado atual, não diminuiu. Mas é claro que foi. Nada mais poderia tê-lo feito enfrentar a jornada de anos para trazer Zenith para Miles. A investigação de Claire também confirmou que ele não havia tentado o tratamento que ela planejou e não sabia de sua existência. Ela se perguntou se deveria contar a ele sobre isso. Para explicar que, embora possa prejudicar a credulidade, pode trazer a Zenith de volta. Era até possível que, se ela explicasse tudo, ele lhe desse o seu consentimento. Mas algo a fez hesitar. Este era um jovem com um futuro brilhante pela frente. Dizia-se que ele era amigo íntimo de um padre da facção do Papa. Ela também tinha ouvido falar que o próprio neto do Papa havia retornado recentemente a Milichion. Dada a extensão da viagem, ela não ficaria surpresa se ele e Rudeus tivessem feito a viagem juntos. A própria Claire não tinha interesse nas lutas pelo poder da igreja, mas e se Rudeus começasse a trabalhar em nome da facção do Papa? E se ele fizesse o seu nome em Milichion não como um latria, mas como um Greira e seguidor de Orsted, um membro dos papalistas? O tratamento que Claire estava planejando poderia arruinar suas perspectivas. Se soubesse que ele havia feito tal coisa com a própria mãe, seria um escândalo. Todos os cidadãos de Miles fofocariam pelas costas. Seria impossível para ele permanecer no país. Então, Claire debateu consigo mesma, era certo contar a ele? Era certo sobrecarregá-lo com isso? Não. Ele não precisava saber de nada. Era melhor para ele continuar ignorando que sua mãe foi forçada a dormir com todos aqueles homens. Melhor ele não ter nada a ver com isso. Tudo seria uma decisão de Claire. Rudeus não era membro da família Latrie, portanto, não teve nada a ver com isso. Isso, ela pensou, seria o melhor. Ela nunca pensou em desistir de realizar o tratamento. Ela esperou 20 anos por isso, pela oportunidade de ver Zenith novamente, de falar com ela. Assim, Claire colocou seu plano em ação. Ela suportaria a desgraça disso sozinha. Ela antagonizou Rudeus deliberadamente e depois o rejeitou da família Latria. Finalmente, ela fez um servo sequestrar Zenith. Neste ponto, porém, seu plano foi interrompido. Zenith foi trazida de volta para casa. Ela era adulta agora e estava envelhecendo, mas ainda era linda. Ela ainda era uma senhora desejável. Acima de tudo, ela era filha de Claire. Claire não conseguia forçar Zenith a dormir com um número incontável de homens. Não estava certo. Não poderia ser. Ao mesmo tempo, porém, não era certo esperar que o filho de Zenith continuasse a cuidar da mãe no estado atual dela. Claire até deu desculpas para si mesma. Se Zenith pudesse falar, ela pediria a Claire para curá-la. Certamente. A maneira como ela se justificou a enojou. Ela queria que alguém a impedisse. Ela estava prestes a fazer algo terrível, mas não conseguia se conter. Ela vacilou, agonizou e lutou consigo mesma. Ela passava todos os dias no quarto de Zenith, com o rosto enterrado nas mãos. Zenith ficou ali sentada, sem fazer nada. De vez em quando, porém, ela exibia uma reação humana e Claire era tomada pela indecisão mais uma vez. No final, foi Carlisle quem acabou com seu sofrimento. Carlisle ouviu um resumo dos acontecimentos de Therese, depois obteve o resto do médico da família, Ander. Ele aprendeu qual era o tratamento e como Claire estava angustiada pensando se deveria continuar com ele. Quando soube do ato imperdoável que sua esposa estava pensando, ele foi até ela e foi gentil. Antes de prosseguir com isso, ele disse a ela, primeiro permita que a criança abençoada a veja. Se eles conhecessem as memórias de Zenith, isso poderia lançar uma nova luz sobre a situação. Pode ser o que fortaleceu sua determinação.
Ou talvez fosse o que finalmente permitiria que eles se libertassem. Carlisle enviou um pedido para que as memórias de Zenith fossem lidas pela criança abençoada. Ele exerceu toda a influência que pôde reunir como capitão sênior dos Cavaleiros do Templo para obter uma audiência, mantendo o nome de Zenith fora do aplicativo. Ele se certificou de que Rudeus não soubesse disso. A criança abençoada, que oficialmente nunca examinou memórias pessoais, faria exatamente isso por eles naquele mesmo dia. Enquanto Carlisle e Claire escoltavam Zenith silenciosamente até a sede da igreja para ver a criança abençoada, Rudeus a sequestrou. Ponto de vista de Rudeus. E foi assim que acabamos aqui. Carlisle terminou. Os olhos de Claire estavam vermelhos e o rosto de Carlisle estava marcado pela tristeza. Houve algumas reações diferentes ao redor da mesa. Algumas caretas, algumas carrancas e braços cruzados. Therese colocou as mãos sobre a boca em estado de choque. A criança abençoada sorriu como se soubesse dos detalhes o tempo todo. O rosto de Cliff estava elegível, o que me fez pensar se talvez ele já tivesse ouvido essa história antes em algum lugar. Tudo fazia todo sentido agora que eu tinha ouvido. O que Claire planejou era imperdoável. Ela não tinha feito isso, mas o fato de ter pensado em fazer isso com a própria filha foi suficiente. Eu não iria perdoá-la por isso, e com certeza não era uma diferença cultural, nem aceitável pela doutrina da Igreja Miles. Eu não tinha certeza se isso realmente constituía um crime em Miles, mas pelas reações que estava vendo aqui ela definitivamente conseguiu desonrar a casa de Latria. Se eu tivesse encorajado ela, nem seria preciso dizer que eu teria dado a Deus a qualquer esperança de fazer negócios nesta cidade. E foi por isso que ela me renegou. Porque ela tentou fazer tudo sozinha. Ela lutou sozinha para tomar a decisão e planejou suportar toda a punição sozinha. O problema, porém, é que Claire entendeu errado os fatos. Isso foi, tratamento, foi de 200 anos atrás, por acaso? Perguntei. Claire olhou surpresa. Foi, ela disse. Há cerca de 200 anos, dizia-se, havia uma mulher no mesmo estado. E aquela mulher foi expulsa de sua aldeia pelo que fez. Você conhece a história? Isso significa que você tentou? Claro que não, eu disse. O outro caso que Claire encontrou era o de Elinalise. A história que Claire conhecia era uma generosa exposição dos fatos, é claro. Sim, Elinalise estava no mesmo estado de Zenith, mas depois de algumas décadas ela melhorou. Só mais tarde ela se transformou em uma vagabunda total. Para ser justo, é da natureza das histórias antigas se confundirem à medida que são transmitidas. Faz sentido que tenha sido distorcido na recontagem. Não tentei esse tratamento, continuei, mas conheci aquela mulher e ouvi sua história diretamente. Acho que não coloquei Elinalise na minha carta. Eu mantive muitos segredos naquela época. Eu entendo, disse Claire. Seus ombros caíram como se ela tivesse sido esvaziada. No rosto dela, porém, pensei ter visto algo parecido com alívio. Tudo o que fiz foi em vão, então. Sim, eu concordei. Entendo. Se ela tivesse me contado seus planos desde o primeiro dia, eu não teria ficado tão bravo. Ei, vovó, eu teria dito, rindo dela. Conheço a mulher de quem você está falando e você entendeu toda a história errada. Como você poderia pensar que isso funcionaria? Sim. Quero dizer, provavelmente. Você deveria ter me contado, eu disse. Se você não conhecesse outra maneira de fazê-la melhorar, você teria sido capaz de resistir a tentar. Eu não respondi. Eu não sabia como responder. Eu não poderia simplesmente dizer não. Se Elinalise tivesse me dito, brincar me curou, eu poderia ter feito isso. Mas não imediatamente. Eu teria tentado qualquer outra coisa primeiro. Mas já se passaram alguns anos desde que conheci Elinalise. Se nada tivesse funcionado, como eu me sentiria agora? Depois de pensar nisso durante anos, quem sabia que decisão eu poderia ter tomado? E pensar que você sabia, e ainda assim eu. De todas as tolices, Claire começou a chorar novamente. Depois de descobrir que ela tentou submeter a filha a abusos horríveis por nada, talvez ela nunca mais quisesse vê-la. Talvez ainda houvesse algum sangue ruim lá. Talvez ela ainda tivesse algumas emoções confusas. Eu, porém, me senti ótimo. Tudo o que Claire disse finalmente fez sentido. Quando ela disse, para o bem da minha filha e da minha família, Claire estava dizendo a verdade. E agora aqui estávamos nós. E esta enorme produção ocorreu porque o nosso desentendimento foi captado e usado para ganhar vantagem numa luta pelo poder. Claire fez o possível para manter todos os outros inconscientes, e, portanto, não envolvidos, em seu plano, para seu crédito.
Acho que ela queria proteger a família Latria da desgraça, Therese, e o tio e a tia que eu ainda não conhecia. Mas ela fez tudo errado. Simplesmente não havia outro lado nisso. Devia haver uma opção melhor. Todos os tipos de opções melhores. Mesmo assim, ela fez isso por Zenith. E para mim. Para o bem da minha filha e da minha família. Acho que foi por isso que Zenith deu um tapa em mim e em Carlisle. Suspirei. Então me lembrei de Cliff. Cliff, que tentou proteger Claire. Então, Cliff, quando você ouviu falar de tudo isso pela primeira vez? Perguntei. Esta manhã. Encontrei os três quando chegaram à igreja esta manhã, respondeu ele. E você não tentou impedi-los então? Você sabe tudo sobre ele na Lise, não é? A única coisa que me disseram sobre o tratamento foi que era algo que nenhuma pessoa decente toleraria. Tudo bem. Acho que isso se segue. Depois de todo esse tempo sem confiar em ninguém, Claire não estava disposta a contar tudo para Cliff. Eu queria te contar hoje, mas então, ele parou. Desculpe. Então tudo isso aconteceu e você nunca teve a chance. Era de Cliff que estávamos falando. Eu estava preparado para apostar que ele realmente atacou Claire e Carlisle. O que você está fazendo é errado. Devolva Zenith e peça desculpas a Rudeus. Esse tipo de coisas. Então Carlisle, intimidado pela raiva de Cliff, confessou. Cliff provavelmente se sentiu desconfortável com algo que nenhuma pessoa decente toleraria. Talvez o tenham feito jurar confidencialidade. Foi por isso que aqui, na frente de todos os outros, ele tentou discutir comigo em vez de dizer isso em voz alta. Ele pensou que se pudesse parar as coisas aqui, se conseguisse me convencer de que Claire realmente tinha os melhores interesses de Zenith em mente, haveria uma chance de reconciliação. Eu não poderia dizer exatamente que era um bom plano. Ainda assim, foi elaborado em consideração a Claire e Carlisle. Era Cliff, por completo. O importante aqui é que finalmente eu tinha todas as peças. Fale sobre um alívio. No momento em que eu estava me sentindo bem com as coisas, Cliff olhou ao redor da sala e disse, tudo bem, permita-me perguntar novamente. Ouvimos dizer que tudo isso se resumia a uma mãe que tentava ajudar a filha. Você ainda pretende afirmar que unir-se a essa mulher para usá-la como bode expiatório em seus esquemas é a vontade de Santo Miles? O Papa exibia seu sorriso sempre amigável. O cardeal ainda parecia mal-humorado. Os cavaleiros da catedral e os cavaleiros do templo pareciam aliviados. Todos os olhos estavam voltados para Cliff. Este incidente foi um grande mal-entendido, continuou ele. Felizmente, nenhuma pessoa foi morta. Todo esse caso começou com o amor de uma mãe. Admito que tempo foi desperdiçado e perdas foram sofridas na confusão que se seguiu. Alguns de vocês sofreram desconforto ou lesões temporárias. Mas isso é tão importante? Não podemos deixar o passado passar? Não podemos perdoar esta mulher, mostrar alguma misericórdia. Cliff olhou para mim. Deus, o poder de decidir é seu. Você sofreu mais aqui e conquistou o direito. Eu larguei a criança abençoada há muito tempo, pensei. Mas ela ainda estava sentada ao meu lado e sorrindo como se nada do que tivesse ouvido a tivesse surpreendido. Como se ela fosse uma verdadeira espertinha, vendo através de tudo. Isso parece justo para mim, eu disse calmamente. Ainda havia alguma desavença entre nós, mas eu arranjaria tempo para ter uma boa e longa conversa com Claire mais tarde. Se ela fosse quem eu pensava que era, poderíamos resolver isso se conversássemos. Ela provavelmente faria algo para me irritar ao longo do caminho, mas isso era normal em conhecer pessoas. No entanto, tenho 3 condições, eu disse, e então expus minhas exigências. Primeiro, quero que a criança abençoada olhe as memórias de minha mãe e veja se ela pode consertá-la. Dirigi isso ao cardeal, mas foi o beato menino quem respondeu. Claro que eu vou. Afinal, já tínhamos isso agendado. Ela ainda tinha aquela atitude de conhecimento. Ela sabia que iria examinar Zenith hoje? Ela se deixou sequestrar porque sabia e depois manipulou esse encontro? Era plausível. No entanto, acrescentou ela, não tenho o poder de restaurar memórias perdidas. Duvido que esteja ao meu alcance curá-la. Mesmo assim, gostaria de experimentar. Nenhuma objeção sua, eminência? O cardeal fez um ruído de assentimento. Ele parecia estar de bom humor provavelmente porque ele viu que seus aliados, os Latrias, estavam saindo dessa situação mais ou menos impunes. Em segundo lugar, em troca de deixar tudo isso passar, espero sua cooperação total e incondicional com o deus dragão Orsted. Assim será, disse o Papa. Ele era um dado adquirido, mas o cardeal também assentiu e murmurou, tudo bem. Talvez eu até consiga exigir os números de Ruigerd, pensei.
Parte de mim queria experimentar, mas decidi que era melhor encerrar com uma nota positiva. As coisas estavam bem por enquanto. Se eu fosse ganancioso, isso me morderia a bunda mais tarde. Agora, minha terceira e última condição, eu disse. Olhei para Claire e Carlisle. Eles ficaram imóveis como pedra, olhando para mim. Peço para ser reintegrado como membro da família Latria. Foi assim que o incidente Miles chegou ao fim. A primeira a reagir foi Therese. Sua mão foi para o seio e ela engasgou. Carlisle abaixou a cabeça, parecendo envergonhado, e Claire começou a chorar com grandes soluços. Ela estava dizendo algo que poderia ter sido obrigada ou me desculpe. Era difícil dizer através dos soluços. Enquanto Claire chorava, Zenith colocou a mão na cabeça dela. Capítulo 7. O que é devido? Colocamos o acordo por escrito. Ele explicava tudo o que havia acontecido, todo o caso sórdido, e dizia que apenas o bom caráter de Rudeus havia protegido a criança abençoada do perigo. Colocou a culpa na Igreja Miles e estipulou que, ao aceitar a responsabilidade, a Igreja de Santo Miles faria a restituição apoiando de forma abrangente as atividades do Deus Dragão Orsted e Rudeus Greira. O contrato foi encerrado com algo como: as atividades pertinentes podem envolver demônios, mas não se estenderão a qualquer ato que viole as leis de Miles. Os dois principais culpados, o Papa e o Cardeal, assinaram-no como se não fosse grande coisa. O suor nervoso escorrendo pelo rosto do Cardeal era honestamente adorável. O contrato foi assinado, meu refém retornou e a reunião foi concluída. Aparentemente, a decisão tomada pelo nosso tribunal provisório seria posteriormente revista por um conselho de avaliação que atribuiria a responsabilidade a todas as partes relevantes. Seja lá o que isso envolva, aposto que o Cardeal encontraria uma maneira de escapar dessa situação. Perseguir os culpados não era meu trabalho. Se não eram discípulos do Deus Homem, não eram meus inimigos, apenas aborrecimentos. Além disso, eliminar o Cardeal não era a mesma coisa que eliminar os expulsionistas de demônios. Eu consegui o que queria e resolvi o ataque no jardim. Chame isso de vitória. Zenith, Cliff e eu partimos para a casa dele. No caminho, Cliff deixou escapar: sinto muito. Espere, do que estamos falando? Eu respondi, um pouco perdido. Quando pensei sobre isso, percebi que é minha culpa que Zenith tenha permanecido em cativeiro por tanto tempo, disse ele. Eu não fui cuidadoso o suficiente. Tudo deu certo no final, mas sinto que piorei tudo ao pensar que poderia suavizar tudo. Não é esse o seu truque? Você usa um monte de suposições erradas para fazer um discurso grande e lógico, mas no final, todo mundo acaba feliz. Isto é quem você é como pessoa, Cliff. Eu não estou usando isso contra você. Vamos tentar aprender com isso, para que possamos fazer melhor na próxima vez. Sim. Claro, ele respondeu. Cliff estava se sentindo deprimido, mas pessoalmente, eu estava mais preocupado com que isso afetaria sua carreira. Wendy estava nos esperando quando chegamos em casa. Apenas Wendy, sozinha. Ah, bem-vindo ao lar. Ela disse. Fiquei impressionado com um desconforto repentino. As cheguis estavam bem? Quando o contrato estava sendo redigido, tentei perguntar casualmente por eles, mas o Cardeal e os cavaleiros do templo basicamente disseram não sei, não me importo. Senhorita Aish e Mestre Giz estão sãos e salvos. Wendy continuou e minha paranoia evaporou. Os dois vieram do porão. Grande irmão, você está de volta. Ó, mãe Zenith. Os dois me contaram o que havia acontecido. Eles ficaram sabendo que Claire e Carlisle tinham saído de casa cedo naquela manhã para ir para a sede da igreja, então eles próprios foram até a sede da igreja para tentar me avisar. Quando chegaram lá, porém, já era tarde demais. Os cavaleiros do templo estavam em alvoroço, Claire estava na igreja. Eu também estava lá, tentando me aproximar de Therese. Eles somaram 2 mais 2 e presumiram que nos encontraríamos e entraríamos em conflito. Nesse momento, eles se lembraram das ordens que eu lhes dei e voltaram para a casa de Cliff. Eles arrumaram nossas coisas para uma fuga rápida e depois se esconderam nos fundos da casa. Eles planejavam sair da cidade quando a noite caísse. Aqueles cavaleiros do templo apareceram algumas vezes, mas desta vez eu os mandei embora. Wendy disse. Ela estava fazendo seu trabalho corretamente agora, uma pequena misericórdia. Mas o Cardeal tentou chegar até Aisha e disse. Que pesadelo. De qualquer forma, você tem mãe Zenith de volta. Isso significa. Sim. Está tudo acabado, eu disse. Contei a Aisha e Giz tudo o que havia acontecido. Depois que terminei, Aisha suspirou de admiração. Big Brother, você é totalmente um herói ou algo assim, disse ela, com os olhos brilhando.
Todo mundo está estragando tudo. Então um dia, Ban, chamado para a aventura, um estranho chega à cidade, então ele misteriosamente retorna de onde veio. Não seja estúpido, pensei. Não sou bonito o suficiente para ser o protagonista. Combinamos de levar Zenith de volta para ver a criança abençoada no dia seguinte. Carlisle e Claire foram até a casa de Cliff de carruagem para nos buscar, e nós 5, Cliff incluído, partimos juntos. Dentro da carruagem, tive a oportunidade de conversar com Carlisle. Ele parecia muito chateado com tudo e ficava se desculpando comigo. Eu não estava interessado em apontar dedos. Talvez ele pudesse ter lidado com as coisas um pouco melhor, mas ei. As pessoas cometem erros. O importante é que você aprenda com eles, para poder fazer melhor no futuro, certo? Além disso, eu não poderia afirmar que estou indo muito bem nesse aspecto. Quem era eu para começar a criticar outras pessoas sobre seus erros? Como alguém poderia seguir em frente se você continuasse desenterrando? Não que fosse meu trabalho garantir que algum deles avançasse. Carlisle falou muito, mas Claire não disse nada. Presa junto com nós 4 na carruagem, ela ficou em silêncio o tempo todo. O que ela está pensando? Devo perguntar? Eu me perguntei. Eu ainda estava indo e voltando sobre a questão quando chegamos ao terreno da igreja. Depois de passar por alguns procedimentos oficiais, conseguimos a entrada no santuário interno para o público. Fomos escoltados até uma sala que parecia ser o alojamento da criança abençoada. Uma barreira transparente foi colocada no meio da sala, exatamente como quando me encontrei com o Papa. Havia também 2 cadeiras e uma janela. 6 guardas ficaram em posição de sentido sob as luzes fracas. Teresa não estava lá. Talvez ela tivesse sido transferida. Independentemente disso, parecia que o exame aconteceria com os fanboys da criança abençoada de prontidão. Eles não pareciam hostis. Apenas um pouco tenso e sem vontade de olhar nos meus olhos. Não estou procurando desculpas, pessoal. É o seu trabalho, entendi, pensei. Além disso, derrotei todos eles até deixá-los inconscientes. Eles começaram e eu terminei. Estávamos empatados. Eles provavelmente viriam algumas consequências profissionais também, então fiquei feliz em deixar as coisas passarem. Eu esperava poder sair daqui conosco em termos amigáveis, na verdade. Não gostei da ideia desses caras guardarem rancor de mim. Começaremos. A criança abençoada e Zenith sentaram-se frente a frente. Dash apoiou suavemente a cabeça de Zenith, posicionando-a de forma que ela ficasse imóvel, com os olhos abertos. Então, a criança abençoada se inclinou para frente e olhou profundamente nos olhos de Zenith. Isso me lembrou de um exame de optometrista. Uau! O olhar da criança abençoada brilhou quando ela olhou para Zenith. Literalmente brilhou. Não consigo pensar em uma maneira melhor de colocar isso. Fracos fios de luz os conectavam, olho no olho. Os otaku estavam todos fazendo O e A por cima dela. Essa é a nossa criança abençoada. Ela realmente é abençoada. Essa luz não apareceu antes. Ela estava dando um show? Ou é preciso esforço? Talvez fosse como magia de fogo. À medida que sua magia fica mais forte, o fogo fica mais quente e brilhante. Talvez esse fenômeno só tenha acontecido quando ela estava levando seu poder ao limite. Ela mudou do cabo básico para a fibra ótica. Claire cerrou o punho sobre o coração, como se estivesse rezando. Tentei me recompor na tarefa. Neste momento, todo o passado de Zenith estava sendo revelado. A criança abençoada poderia até ser capaz de ver as memórias que foram devoradas por sua prisão mágica de cristal nas profundezas do labirinto. Se as memórias de Zenith revelassem a causa, talvez pudessem lançar luz sobre uma solução. Apenas uma pista. Uma pequena pista pode ser suficiente para um dos meus amigos mais inteligentes pensar em algo. Orsted, ou Kishirika talvez. Oh, a criança abençoada disse suavemente, depois estremeceu. A poeira soltou a cabeça de Zenith e depois tocou suavemente o ombro da criança abençoada. Isso significa download concluído? A criança abençoada levantou-se, com os olhos ainda bem abertos. Ela estava olhando diretamente para mim. Rudeus Greira. Sim. Eu respondi. O uso do meu nome completo me fez sentar direito. Eu vi as memórias de Zenith Greira. O que você viu? Até o incidente do deslocamento, ela morava no vilarejo de Buena em Fitua, onde prestou seus serviços ao curandeiro local enquanto criava Aisha e Noah. Vamos voltar a isso? Ok, não, é justo. Ela tem que passar por tudo em ordem ou vai parecer que ela está falando ao acaso. Depois que você saiu, não passou um dia sem que ela não se preocupasse com você.
Ela se preocupava que você não estivesse comendo direito, que não estivesse lavando suas roupas, que estivesse perseguindo muitas garotas diferentes. Uau, desculpe, mãe. Pelo menos eu não traí ninguém. O continente Rudeus era uma terra pacífica, até ser conquistado pelos pedaços abaixo da cintura. Ele até conseguiu adiar a invasão da desavisada terra de Sylph por um tempo. Por mais difícil que seja de imaginar para qualquer um que soubesse dos movimentos das tropas de Rudeus nos últimos anos. No meio de suas preocupações com você, suas memórias ficaram brancas. O incidente de deslocamento. Lembrei-me daquele momento. A maioria das pessoas, porém, foi deslocada antes de perceber o que estava acontecendo ou por quê. Foi isso que aconteceu com Paul, e ouvi dizer que o mesmo aconteceu com Lilia. Por algum tempo depois disso, apenas escuridão. Algum tempo? Sim. Era como se ela permanecesse profundamente num sono sem sonhos enquanto muito tempo passava ao seu redor. Então ela não tinha lembranças daquele período. Nesse caso, ela deve ter sido enviada diretamente para o labirinto pelo incidente de deslocamento. As chances de isso acontecer deviam ser mínimas, mas não era impossível. Um teletransporte aleatório para qualquer lugar do mundo tinha uma pequena chance de enterrá-lo dentro de uma parede. Se você fizesse isso de propósito, estabelecesse um círculo de entrada e saída com antecedência e assim por diante, isso eliminaria principalmente esse tipo de risco. O incidente de deslocamento realmente destruiu nossas vidas. Aparentemente foi o choque da chegada de Nanahoshi a este mundo, mas isso realmente não importava. Estava tudo acabado agora. Se a humanidade não tivesse feito dos círculos de teletransporte um tabu e gerenciado seu uso de forma responsável, se eles tivessem feito apenas isso, eles teriam resistido a esta crise sem entrar em pânico. Direi isso a Ariel da próxima vez. Ariel resolverá as coisas se eu escrever um relatório sobre teletransporte para ela. Espere. Como Giz encontrou Zenith, então? Ele me disse que foi perguntar por aí e ouviu que ela estava nas profundezas do labirinto de teletransporte. Espere. Então ela teve um sonho, disse a criança abençoada. Eu me concentrei novamente. Ele nem está aqui agora. Você pode questionar Giz mais tarde. Um sonho? Perguntei. Um sonho. Ela começou a se sentir como se tivesse sido transformada em uma boneca de pano. Uma boneca de pano. Mesmo assim, foi um sonho agradável, disse a criança abençoada, depois fechou os olhos. Sua voz fluía, como se ela estivesse assistindo a um filme passando dentro de suas pálpebras. Ela sonhava em viver uma vida fácil em uma casa que não conhecia. Ela e Lilia sentaram-se ao sol e cuidaram do jardim. A voz da criança abençoada mudou sutilmente. Ela parecia Zenith. Paul se foi, mas Rude e Sylph se casaram e tiveram um filho. Mas então, bem, tal pai, tal filho. Rude foi embora com Roxy, depois foi Eris, eles continuaram vindo. Mas todos pareciam felizes, pelo menos. Até Sylph. Nor gemia muito, mas ela ainda ia para a escola e me dava um beijo de despedida todas as manhãs. Aisha e eu estamos nos tornando boas amigas. Você sabia que ela gosta de flores? Digo a ela que gosto de maçãs e narcisos e ela se vira para mim e diz, Senhorita Zenith. Você pode me chamar de mãe, eu disse a ela, mas Lilia parecia um pouco infeliz com isso. Acho que ela quer que Aisha veja como mãe também. Rox está ensinando na escola local. Norn diz que todas as crianças a amam. Ela deve ser bem velha, já que é um demônio. Mas, tudo bem. Rude adora, então acho que não deveria me preocupar muito com a idade. Conheci Eris pela primeira vez. Estava claro como dia o quanto ela ama Rude. Ela veio me ver quando não havia mais ninguém por perto, com um rosto vermelho brilhante, e então disse algo como ainda estou descobrindo as coisas, mas, farei o meu melhor. Honestamente, eu comecei a rir. Eu disse a ela para tentar dizer isso para Rude. Não fazia sentido ser tão formal perto de mim. Então Eris ficou vermelha novamente e baixou a cabeça. Foi a coisa mais fofa. Ela é sempre tão ousada, sabe? Essas eram as memórias da Zenith dos últimos anos. Eles não combinavam muito com os meus. Norn quase nunca falava com Zenith. E embora Aisha conversasse frequentemente com ela no jardim, Zenith nunca respondia. Mas isso significa que aos olhos de Zenith, ela sentiu como se estivesse falando com todos e eles respondessem? Então, aos filhos de Rude. Lucy é a coisinha mais preciosa. Ela ainda é tão pequena, mas está fazendo o possível para ser uma irmã mais velha. Ela ouve com muita atenção tudo que Sylph diz e pratica sua magia todos os dias para mostrar a Rude. Comigo, porém, ela não age tão duramente.
Ela diz que não é tão forte quanto sua mãe. Ela é dura consigo mesma. Eu disse a ela que ela não tem nada com que se preocupar. Um dia ela conseguirá fazer tudo e, mesmo que não, encontrará seu próprio talento. Depois disso, ela disse que faria o melhor que pudesse. Ah, ela é tão doce. Lara realmente gosta de mim. Você sabe que ela estava falando desde o momento em que nasceu. Ela me liga para cada pequena coisa. Vovó, vovó, ela diz. Então a próxima coisa que sei é que Léo chega dizendo, Senhorita Zenith, me ajude. A senhorita Lara se molhou. Ultimamente ela sobe no meu colo e a gente senta ao sol com o Léo e conversa. Sobre o campo ao redor da casa ou sobre a cidade natal do pai. Esse tipo de coisas. Ars adora seios. Assim como Rude quando era pequeno. Sempre que eu o pego, ele agarra o meu e parece muito satisfeito consigo mesmo. Suponho que até os seios de uma vovó como eu servirão. Ele é um pouco ruim, assim como Paul e Rude. Eu disse a ele que se ele vai fazer todas as garotas chorarem como Rude, ele tem que ter certeza de que todas ficarão felizes no final também. Percebi que meus olhos estavam quentes. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Lucy quase nunca chegava perto de Zenith e Lara não conseguia falar. Mais da metade das cenas descritas pela criança abençoada eram apenas delírios de Zenith. Alucinações brincando por trás de seus olhos vazios. Mas o mundo que ela viu era tão gentil. Ah, quase esqueci. Rude começou a trabalhar para um cara realmente incrível. O Deus Dragão Orsted, como ele é chamado. Um dos 3 heróis matadores de demônios e um aprendiz distante do Deus Dragão Urupen. Ele deveria ser super forte e super assustador. Todo mundo parece ter medo dele, mas ele não parece tão ruim para mim. Acho que no fundo ele só quer fazer amigos. Ele está interessado em Rude em particular. Ele continua vindo para ver como nossa família está se dando bem. Converso com ele às vezes, mas ele não parece muito acostumado a conversar com as pessoas. Ele fica com a língua presa. Ele é uma boa pessoa, no entanto. Ele ensina truques a Lucy para ajudá-la com sua magia quando ela está lutando, embora sejam um pouco complicados, não acho que ela o entenda muito bem. Uma vez perguntei se ele queria segurar Lara. Ele estava tão nervoso com isso. Mas ele foi muito cuidadoso quando a levou. Ele não gosta muito de Léo e Ars, eu acho. Outro dia ele fez a chorar e saiu sem cumprimentar Ares. Eu me pergunto que tipo de trabalho Rude está fazendo para esse homem que é tão forte, ao mesmo tempo, tão gentil. Seja o que for, estou orgulhoso dele. Tenho certeza de que Paul também estaria. Quanto disso é verdade? Orsted quase nunca vem em casa. Ele vem sem me avisar? Rude cresceu e se tornou um jovem maravilhoso. Nor e Aisha também cresceram e Sylvie teve seu segundo filho. Lily estava tão preocupada, dizendo que agora ela tinha isso além de cuidar de mim. Que bobo! Obviamente, as crianças vêm em primeiro lugar. Vou visitar minha mãe, então deixo a Sylvie com você, Lilia, ok? Não se preocupe comigo. Eu vou ficar bem. Eu costumava ser um aventureiro, você sabe. Nós vamos com Rude Aisha e Cliff, amigo de Rude. Haha, estou ficando todo animado, pensando em viajar com Rude. As memórias de Zenith aproximavam-se dos dias atuais. Mamãe ficou tão velha. Ela não é nada como eu me lembro. Achei que ela iria gritar comigo com certeza, mas em vez disso ela veio até mim dizendo, Zenith, ó, Zenith, e parecendo toda chorosa. Ela estava preocupada que eu estivesse ferido ou doente, então trouxe um médico para me ver. Quero dizer, como você pode ver, estou com perfeita saúde. Mas mamãe gosta de se preocupar. Ela trazia o médico todos os dias. Ela sempre foi tão dura conosco, mas agora ela olha para mim como se fosse chorar. Ela não me repreende de jeito nenhum. Ela vem aqui com frequência porque está preocupada. Ah, papai veio também. Ele deixou crescer a barba, você acredita? Ele nunca costumava usá-lo assim. Quando perguntei a ele sobre isso, ele disse que deixou crescer porque foi promovido. Parece tão horrível para ele que tenho que rir. Olhei para Claire e Carlisle. Claire estava com o rosto enterrado no peito dele enquanto Carlisle acariciava seus cabelos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. A única coisa é que mamãe não se dá bem com Rude. Rude odeia que as pessoas o desprezem e lhe digam o que fazer. Ele e a mãe brigaram. Eu gostaria que eles encontrassem uma maneira de fazer as pazes. Então Rude foi e encurralou a mãe. Paul sempre foi assim quando lutamos em Buena. Rude realmente não faz rodeios. Bem, só vou ter que fazer com que eles façam as pazes. Os olhos da criança abençoada se abriram. Esse é o fim, então?
Uau, disse ela, esfregando os olhos e exalando, antes de cair de volta na cadeira. O otaku correu para o lado dela, um com o que pareciam ser toalhas quentes, outro com um copo d'água. Um deles começou a massagear seus ombros. Era como se ela fosse uma imperatriz antiga ou algo assim. Me desculpe. Isso foi tudo que vi. Você ouviu o que queria? Perguntou a criança abençoada. Ela parecia exausta. Usar esse poder realmente a esgota, hein? Pensei. Eu acho que sim. Ela leu todas as memórias de Zenith, baixou-as em seu próprio cérebro, então seu cérebro converteu tudo em um pequeno monólogo simulado de Zenith para nós. Ter todas essas informações entrando em seu cérebro de uma só vez deve ser exaustivo. Pela primeira vez, pensei que talvez devesse me juntar aos otaku. Ela merecia aquela massagem nos ombros. Sim, obrigado, respondi. Eu ainda não sabia como consertar o Zenith. Mas agora eu sabia como ela se sentiu depois de ficar assim. Só de saber disso, valeu a pena vir para Miris. Pode não significar muito, mas ela está feliz agora, disse a criança abençoada. Ela sabe que Paul está morto e entende o que está acontecendo ao seu redor. Ela com certeza quer, pensei. Ela entende muito mais do que eu imaginava. Tudo ainda parecia um pouco onírico, e a voz da criança abençoada tinha dado uma qualidade de conto de fadas, mas, quero dizer, ela sabia quantos filhos eu tinha, e sua descrição de suas personalidades era bastante sólida. Exceto Lara, talvez. Lara gostava de Zenith, no entanto. Talvez do ponto de vista de Zenith parecesse que ela estava tentando se comunicar. Há mais uma coisa que aprendi, disse a criança abençoada. Olhei para ela interrogativamente. Zenith, não sei o quanto ela vê, mas ela pode ler mentes. Leia mentes? Devido à sua condição atual, ela nem sempre interpreta corretamente o que lê, e acho que ela pode estar preenchendo as partes que não consegue ler com suas próprias histórias. A voz da criança abençoada foi sumindo. Ela acenou para mim, gesticulando para que eu levasse meu ouvido até sua boca. Todos os otaku imediatamente cobriram os ouvidos e se viraram. Inclinei-me em direção a ela. Ela sussurrou. Ela é uma criança abençoada. Balancei a cabeça lentamente. Eu sabia desde o início que era provável que ela estivesse amaldiçoada. E eu sabia muito bem que uma criança amaldiçoada e uma criança abençoada eram, em essência, a mesma coisa. Se isso vazar, as coisas ficarão fora de controle novamente. Recomendo que você o mantenha seguro, disse ela. Não há dúvida sobre isso, concordei. Sou um seguidor de Orsted. Eu vou protegê-la, não importa o que aconteça. Compromisso total. Você é assim, não é? Provavelmente não preciso dizer a ela que fiz tudo, já que tentei sequestrá-la. Mas sim. Essas são as palavras pelas quais estou tentando viver. Eu sabia duas coisas agora. A primeira foi que Zenith tinha poder. Ela podia ler mentes. Não estava claro quanto ela conseguia ler, mas provavelmente isso não a estava matando. Era mais como se ela não soubesse como comunicar o que via. Nenhum perigo imediato. Eu poderia relaxar um pouco sabendo disso. A segunda foi que algo estava acontecendo com Giz. Parte do que ele me contou não combinava e, honestamente, seu comportamento durante todo esse incidente foi um pouco estranho. Indo para a propriedade Latria, mesmo sabendo que eles eram a favor da expulsão de demônios, e então seguindo cegamente as ordens de Claire para trazer Zenith para fora. Eu precisava falar com ele logo, hoje, se possível. Criança abençoada, estou muito feliz por nos conhecermos, eu disse. Eu gostaria de agradecer de alguma forma. Eu ainda não sabia como recuperar as memórias de Zenith, ou melhor, como fazê-la voltar ao que era antes, mas aprendi que as coisas não estavam nem de longe tão ruins quanto eu temia. Ela estava consciente, apenas sonhando. Isso significava que um dia ela poderia acordar. E mesmo que não o fizesse, desde que estivesse feliz assim, talvez estivesse tudo bem. Você é muito gentil. Nesse caso, tenho 2 pedidos. Posso fazê-los? Vá em frente. Você vai me dar essa pulseira? Pulseira? Olhei para baixo e vi a pulseira de Orsted brilhando em meu braço. Sim, disse a criança abençoada. Veja. O problema é que não posso tirar isso. Não há mais alguma coisa? Qualquer coisa serve, desde que identifique o portador como um seguidor de Orsted à primeira vista. Contanto que identifique o portador como um seguidor de Orsted à primeira vista. Ela quer dizer o que eu acho que ela quer dizer. Você quer se juntar a Orsted? Eu faço. Eu preferiria viver depois dos 30. Justo. Isso mesmo, o destino dela é fraco. Ela está fadada a morrer, a menos que algo mude.
Ela não estava na melhor forma, mas também não parecia especialmente doente. Isso deixou o assassinato como a maior preocupação. Considerando seu poder e o grande número de esquemas em andamento na Igreja Mires, essa era a causa mais provável. Porém, se ela estivesse sob a proteção de Orsted, o cardeal, que tinha consciência pesada sobre tudo isto, e o Papa, que pensava que eu estava do seu lado agora, teriam muito mais dificuldade em agir contra ela. Ainda assim, não era uma garantia. Tudo bem, então vamos atualizá-lo para uma garantia. Ok, vou trazer algo para você nos próximos dias, eu disse. Ah, obrigado. Com isso, posso até chegar aos 50. Ela respondeu. Ela realmente me ajudou em todos os momentos. Eu não traria para ela uma escassa marca do Deus Dragão. Eu invocaria uma besta guardiã para ela. E a segunda coisa? Perguntei. Eu quero que você libere Therese com uma pena mais leve. A menos que façamos alguma coisa, ela será rebaixada e enviada para longe. Quero dizer, ela não merece isso. Eu apontei. Ela não apenas estava apenas cumprindo ordens, mas também não conseguia nem cumprir essas ordens. Isso não é injusto. Mas você deve entender, Deus, a perda dela para você foi uma derrota bastante humilhante para o cardeal. Se ela for mandada embora, ela será morta. E eu a quero sob minha guarda. Pude ver como o cardeal poderia matá-la por puro despeito quando ela não fosse mais útil. Mas ela manteve seu papel de capanga, e é isso que acontece com capangas que falham. Ainda assim, eu não podia negar que ela tinha feito absolutamente tudo o que podia pela Zenith. A morte era um preço alto a pagar por seguir ordens e ser manipulado. Tudo bem, eu disse. Obrigado. Posso ter sua assinatura? Um dos fanboys trouxe um documento para mim. Eles estavam no topo de tudo, esses caras. Estou ansiosa para trabalhar com você no futuro, Sanru Deus, disse ela. E essa é a história de como a criança abençoada se tornou um seguidor de Orsted. Estávamos esperando a carruagem em uma sala lateral quando Claire se dirigiu a mim. Seu rosto estava tão duro como sempre. Era assim que ela parecia. A menos que fosse ansiedade que eu estava lendo em seu rosto? Este está longe de ser um lugar apropriado para discutir o que tenho a dizer, ela continuou, e eu esperava falar com você quando as coisas se acalmarem um pouco, mas com certeza você só ficará mais ocupado com o passar do tempo. Podemos conversar agora? Eu balancei a cabeça. Ela está brava comigo por ter 3 esposas? 2 já era ruim o suficiente, mas 3. A Igreja Mires nunca aceitará tal coisa. É sobre a bagunça que causei. Ok. Então não é sobre a coisa da esposa. Ela quer falar sobre si mesma. Justo. Ela não estava disposta a vir me criticar pelas minhas escolhas de vida depois do que ela tentou fazer. Isso seria ridículo. Dan. Sua expressão permaneceu firme enquanto ela prosseguia. Eu sei que o que tentei fazer foi imperdoável. Sim, eu disse. Pode ter sido pelo bem de Zenith ou algo assim, mas seu plano de tratamento foi exagerado. Se ela tivesse continuado com isso, bem, digamos apenas que não estaríamos conversando tão amigavelmente assim. Eu quero que você me castigue, disse Claire. Punir. Sim. Roubei Zenith de você e tentei fazer algo totalmente desumano com ela. Eu deveria ser punido de acordo. Você não pode simplesmente se desculpar. O que isso resolveria? Os pecados devem ser punidos, ela insistiu. Eu vi de onde ela estava vindo. Se desculpar melhorasse tudo, não haveria necessidade da polícia. Quase todo mundo que contribuiu para aquela bagunça recebeu algum tipo de punição. Mas não Clara. E a própria Claire não estava satisfeita com isso. Ok, então. Que tipo de punição você acha que merece? Você poderia me bater com um chicote, ou com um cajado, ou cortar meus braços. Você poderia até me matar. Eu não ligo. Isso é um pouco demais. Eu não queria ficar conhecido como um assassino de avós. Além disso, Zenith ficaria tão brava comigo. Você ouviu o que Zenith disse lá. Você viu como eu era hipócrita, como pensei pouco em qualquer outra pessoa. Você viu como ela confiou em mim como um bebê, e eu iria jogá-la no inferno. Tolos como eu não precisam ser dignos de pena, apenas para serem esmagados pelo martelo da justiça. Suas mãos estavam cerradas em punhos e tremendo. Então foi isso que ela ouviu lá atrás. Soou um pouco diferente para mim. Zenith perdoou Claire. Eu não acho que ela sabia o que Claire planejava, mas ela sabia que Claire estava sofrendo por causa de alguma decisão, e ela sabia que isso estava relacionado a ela. Foi por isso que,
Quando ela viu Claire tentando assumir toda a culpa no julgamento, sem ninguém a defender, Zenith a perdoou. Então, ela deu um tapa em Carlisle e em mim, mas não em Claire. Ok, talvez eu esteja distorcendo um pouco essa lógica. Também não foi assim que aconteceu. Talvez fosse certo que Claire recebesse algum tipo de punição. A própria Claire parecia querer mais punição do que perdão, e ela não iria a lugar nenhum até conseguir. Tudo bem então. Bem, ok. Se você insiste, eu disse. Claire olhou para mim nervosamente. Desculpe, mas se não importa para você, vou usar isso a meu favor. Quero que você se converta, eu disse. Você quer dizer a sua religião? Você quer que eu adore demônios? Merda, essa não era a palavra certa. Não converter. Eu realmente não quero que você se junte ao culto Roxy. Como diabos eu explico isso? Ah bem. Acho que posso soletrar para ela. Não, desculpe. Isso não foi o que eu quis dizer. Você não precisa sair da igreja Mires. Quero dizer, quero que você deixe os expulsionistas de demônios. Toda a família lacria. Só você ficaria bem comigo. Uma de minhas esposas é um demônio, então prefiro que você não a chame de imunda. Além disso, gostaria que você reconhecesse minha religião e guardasse para si suas opiniões sobre minha família. Claire não respondeu. E mais uma coisa. Se você acabar enfrentando esse tipo de decisão novamente, converse comigo sobre isso, ok? Tenho o poder de resolver a maioria das coisas. Pelo menos gosto de pensar assim, finalizei. Claire olhou para mim, chocada. Mas ela sentiu. Muito bem, disse ela. Ela não parecia convencida. Ela provavelmente não tinha certeza se realmente havia sido punida. Eu também não. Basicamente listei tudo o que queria dela e ela interpretou isso como um castigo. Ela sentiu, mesmo assim. Acho que ela decidiu que se esse fosse meu julgamento, ela concordaria. De hoje em diante, eu, Claire Latria, serei uma integracionista demoníaca e farei tudo ao meu alcance para ajudar essa causa. Confiarei em você, Deus, e não farei nenhum comentário sobre sua religião ou seus métodos educacionais, nem permitirei tais palavras de qualquer outro. Obrigado, eu respondi. Só não exagere, ok? Transferir seus pensamentos para os outros nunca vai bem. Eu entendo. Se eu conseguisse fazer com que o velho pássaro fosse um pouco mais flexível, poderia descansar muito mais facilmente. Dessa forma, eu poderia ter certeza de que ela não iria brigar com minhas esposas ou filhas. Ela estava toda obediente agora, mas qual é o ditado? Os votos feitos nas tempestades são esquecidos na calmaria. Quando nos reencontramos, ou melhor, se nos reencontramos, eu realmente não queria entrar em outra discussão. Isso é tudo que tenho a dizer, eu disse. Obrigada pela sua gentileza, ela respondeu secamente, depois assentiu. Você poderia ser pior em se desculpar? Eu pensei. Honestamente. Certo, então voltemos para a casa do Cliff. Provavelmente teria que aparecer na propriedade de Latria mais tarde, mas primeiro lidaria com Giz. Eu tinha dúvidas sérias sobre esta viagem e a última vez que o encontramos. Quando pensei no passado, percebi que o cara tinha um talento especial para aparecer na hora certa. Fiquei fascinado. Ele ia explicar esse truque para mim. Estou saindo para encontrar Giz, eu disse para Aisha e Zenith enquanto ia sair. Grande irmão, espere. Aisha gritou, correndo para me parar com a mão estendida. Veja isso! Em sua mão havia uma carta. Estava lacrado com cera, e na parte externa estava escrito Rudeus. Wendy disse que assim que você saiu, Giz passou e deixou isso. Aisha explicou. Eu aceitei sem dizer uma palavra. Uma carta, neste exato momento. Ah, eu tive um mau pressentimento sobre isso. Quebrei o selo e comecei a ler. Deus. Ei, chefe. Se você voltou para casa depois de conversar com a criança abençoada e está lendo esta carta, bem, provavelmente você descobriu o que aconteceu. Você tem, sim. Resolvi, quero dizer. Não tem como você não ter feito isso. Certo? Se você ainda não fez isso, eu realmente errei ao escrever isso. Mas que caralho. Acho que você tem algumas perguntas, certo, chefe? Tipo, como é que eu sabia onde Zenith estava quando não havia como saber? Por que levei Zenith para fora na hora certa? Isso é um pouco antigo, mas a época em que nos conhecemos também foi assim. Que coincidência, eu acabei de encontrar você assim na vila de Doudia. Bem, como eu fiz isso? Há algumas coisas que nem mesmo o poderoso aventureiro de Rank S. Guise deveria ser capaz de fazer.
Que tal eu te contar? Foi tudo graças às instruções do Deus Homem. Tudo o que fiz foi seguindo o conselho do Deus Homem. Basicamente, sou o que você chamaria de discípulo do Deus Homem. Eu estava enganando você, chefe. Bem. Surpreso? Você está pensando e eu sabia? Ou você está chateado? Sim, você provavelmente está chateado. Ah, bem, isso é justo. Só para você saber, ouço a voz desse Deus desde que era criança. Essa voz me livrou de algumas dificuldades e de algumas situações de quase morte. Eu sou fraco. Não consigo sobreviver sozinho. Aquela voz foi minha salvadora, sabe? Não foi o mesmo para você, chefe? O Deus Homem ajudou você quando você voltou do continente demônio. Ele reuniu você com o velho Ruiger e depois garantiu que você colocasse as mãos no óleo do demônio. Ele tirou você daquela cela e salvou a vida da sua irmã mais nova. Foi o Deus Homem quem me disse onde encontrar Zenith também. Tudo isso. Ele fez isso por você, chefe. Você é um traidor. O quê? Você teve uma pequena briga? Eu sei que o Deus Homem não é benevolente. Todos os conselhos que ele dá são apenas para que ele possa nos usar para seus próprios fins. Somos como brinquedos para ele, honestamente. Acho que você se acha importante demais para isso. Realmente te irritou, hein? Mas traí-lo, destruir tudo, você não acha que foi longe demais? Ok, então ele usou você. Mas devemos tudo a ele. Só assim tudo isso faz sentido. Foi assim que vi as coisas depois que minha cidade natal foi apagada do mapa. O Deus Homem me manipulou e depois destruiu minha casa. E ele riu disso. Me contou tudo sobre como ele me enganou. Claro que fiquei chateado. Tipo, que porra é essa, cara? O que há de errado com você? Se ferrar. Eu deixei ele ficar com isso, sabe? Mas foi isso que ele me disse. Depois de tudo que fiz por você, isso não é nada. Acho que ele queria me irritar ainda mais, me levar ao limite, sabe? Me deixe louco, só para que ele pudesse rir de mim. Mas quando ele disse isso, me ocorreu tipo, uau. Ele está certo, pensei. Pensando no que eu devia a ele depois de todas as vezes que ele salvou minha bunda, imaginei que poderia simplesmente deixar para lá. Quer dizer, há um pouco de rancor por trás de tudo isso, mas isso é normal, não é? Enfim, acho que você não entendeu, né, chefe? Você provavelmente está lendo isso como, novato, você está louco. E talvez pareça errado para você. Mas não para mim. Pelo que vejo, você está virando as costas às suas dívidas. Mordendo a mão que te alimentou. Sinto muito, chefe, mas acho que agora sou do time Deus Homem. Desta vez eu estava testando as águas, vendo do que você era capaz. Acertei você na minha armadilha e depois coloquei os cavaleiros do templo contra você. Parece que você os acertou no final, mas ei, agora eu sei o que não funciona. Você estragou tudo. Você me mostrou todos os truques que sabia. Vou buscar aliados suficientes para saber que posso vencê-lo, depois voltarei para lutar de frente, de forma justa e honesta. É guerra, chefe. Planeje seu funeral. Eu não te odeio nem nada. Passamos bons momentos na prisão e nunca esquecerei nossa jornada pela rodovia da Espada Sagrada. A caça ao labirinto também. Isso foi o mais vivo que eu senti em anos. Não esqueci nada disso. Mas isso é tudo. Eu não te odeio, mas não te devo nada. Posso ter meus pequenos problemas com o Deus Homem, mas devo a ele. Mesmo quando há ressentimentos, você tem que pagar o que deve. Isso é um azar para nós dois, chefe. Cordialmente. Guiz Nucadia. Saí correndo de casa. Diz. Eu gritei enquanto corria. Diz. Diz era meu inimigo. Eu não sabia como, mas ele tinha visto a armadura mágica. Ele disse que estava se preparando para me enfrentar. Como? Da próxima vez, ele lutaria comigo de forma justa. Eu poderia confiar nisso? Não importava. Se fosse isso que ele pretendia fazer, eu o impediria. Eu tive que matá-lo. Continuei correndo até o distrito mercenário até invadir o escritório dos mercenários. Enviei imediatamente uma mensagem a Orsted sobre tudo o que havia acontecido em Miles, a identidade do discípulo do Deus Homem e o conteúdo da carta. Eu não ia esperar por uma resposta. Eu estava indo atrás de Giz. Um problema,
Eu não tinha como saber para onde ele tinha ido. Trabalhar sozinho seria totalmente ineficiente. Voltei à igreja e pedi que emitisse um mandado de prisão contra Guiz. Então fui até os cavaleiros do templo e exigi que enviassem grupos de busca por Milichion e arredores. Mas Guiz era um discípulo do Deus Homem. Ele podia ver o futuro. Guiz. O cara que chegou ao rank S com 0 habilidades de combate. Não havia nenhuma maneira no inferno de eu pegá-lo.